Alô, alô, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Terminou há pouco a última rodada da fase de classificação de grupos do Campeonato Paulista. O Palmeiras conseguiu se classificar. Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras. Daqui a pouco tudo sobre essa rodada com os nossos repórteres ao vivo nos locais dos jogos que terminaram há pouco. Segura aí que a gente volta já. Legal, estamos de volta, viu? Foi rapidinho, quero apresentar os convidados de hoje, mas antes, Neoquímica Arena ao vivo, Silvestre tá ao vivo lá, deixa eu só ver se o Silver tá ok, tá tudo ok aí? Na zona mista, né, Silver? Daqui a pouco jogadores do Corinthians e também Ramon Dias, é isso, Silver? Boa noite. Boa noite. Tá certo, então Boa noite, aqui 2-2, Coringão, melhor campanha. Já eu volto pra falar do jogo. Legal, tá certo. Então, Silvestre, aguardando a zona mista do Corinthians, a Marina Buffon está ao lado do São Paulo, lá em São Bernardo. Deixa eu apresentar os nossos convidados. É uma alegria sempre muito grande receber esse cara aqui, profundo conhecedor de futebol, né? Uma carreira brilhante como jogador. Faz um belíssimo trabalho como treinador. Aliás, eu me surpreendo ainda porque muita gente não olha para o Sérgio Soares como deve olhar. Já até falei, porque o Sérgio é dos bons. Sérgio, é um prazer recebê-lo aqui. Ótimo trabalho para você lá no Juventus da Moca. E a gente fica muito feliz de receber você numa rodada extremamente importante. Sérgio, boa noite. Boa noite, Garrafa, Paulo, Alex, Fê, Miller, Michele. Satisfação a todos que estão acompanhando. Satisfação, obrigado pelas palavras. É sempre muito prazeroso estar aqui podendo participar. Obrigado, Deus. Ontem o nosso Juventus teve jogo, né? Teve jogo importante com o Santo André, é isso? Fizemos um jogo importante, né? Jogo de confronto de G8. O Santo André está na nossa frente por saldos. Mas assim, está muito embolado. São 3 rodadas agora para o final. O Juventus brigando para classificar e nós vamos alcançar essa classificação. Dizer para o nosso torcedor juventino que vá quarta-feira na Javari, jogo importante contra o Capivariano, para que a gente alcance os 3 pontos. E aí entre no G8 e consolidar nas próximas 2 rodadas contra Taubaté e Primavera também na Javari. Tá certo. Então o Sérgio Soares é um dos convidados, o outro é da casa, né? Foi inclusive meu diretor no Gazeta Esportiva, da Michele Janela, né? Colega nosso, trabalhou muito tempo na TV Gazeta, hoje reinando e monopolizando as redes sociais, Fernando Camargo, jornalista Fernando Camargo. Fê, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Mesa Redonda, uma satisfação ter você aqui, Fernando. Tudo bem, Garrafa? Prazer estar de volta a casa, rever a mim, Craque Miller, o Serjão, parceiro de várias jornadas, Alex, Paulo Sérgio, que campeonato doido, né? E no final das contas, os 4 grandes chegam e os 4 vão para a semifinal, viu, Garrafa? Gostem ou não, né, do campeonato regional, tá aí o Paulistão, mexeu com todo mundo na última rodada de classificação. A minuto a classificação se alternando, foi assim com o Palmeiras. A gente vai mostrar tudo da classificação do Palmeiras. A Marina Buffon está em São Bernardo, né? Daqui a pouco o Zubeldia estão falando de Fernando Diniz no São Paulo, a gente vai repercutir tudo isso. O Silvestre está na Neoquímica Arena. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você tá bem? Eu tô bem, você tá bem? Eu tô bem. Saudade de mim, esse período fora? Eu tava com saudade. Eu também. Você tá bonitinho hoje na tela, hein? Tá vendo? Começamos bem, conforme combinado? Não, sim. Tá bom, então tá bom. Vamos ver. Só o problema é aqui do meu lado esquerdo, não tá difícil. Não dura 10 minutos. Alex Miller, e esse Palmeiras, que loucura. O Palmeiras chegou, hein, Alex? Deixaram chegar. Boa noite, Alex. Boa noite. O Paulo ficou meio amedrontado agora nesses últimos minutos, porque ele sabe que quando um time grande, do tamanho do Palmeiras, que é o atual tricampeão paulista, quando deixa chegar numa reta final, com tudo zerado, é mais difícil. Quando deixa chegar, mas que obrigação. Boa noite é dele. Você tá me borrifando aqui, não é por aí. Tá bom. Então só tô falando que o Palmeiras não tá jogando nada, um futebol mais... também, só boa noite. Boa noite. O meu boa noite é o seguinte, o Palmeiras não tá jogando nada, futebol mais curto do que coisa de porco, mas tem camisa, tem tradição e tá num momento da sua história fantástico. Então, daqui a pouco a gente fala mais. Vocês perceberam que eles estão a fim de falar. Boa noite, Miller. Aí sim, vai com tranquilidade. São Paulo também. Estão falando de técnico, troca de técnico no São Paulo. São Paulo classificado. Enfim, voltou a vencer o tricolor. E estão falando de Fernando Diniz no São Paulo. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, o Zubeldia precisava dessa vitória de hoje, né? 5 jogos sem vencer. Então, para ele foi muito bom para entrar no mata com mais confiança.
Tá certo. Michele Janela, enquete e também presentes para o nosso público. Eu tô sabendo que os presentes hoje são daquele nível, hein, Mi? Boa noite. Hoje tá daquele jeito, Osmar Garrafa. Muito boa noite para você que tá do outro lado da telinha. Primeiro a enquete, né, que o nosso xerifão aqui pediu. Então, bora lá. Qual grande paulista tem um adversário mais difícil nas quartas? É o Corinthians? É o São Paulo? É o Palmeiras? Ou é o Santos? Qual tem um adversário mais difícil? Vote lá no site gazetesportiva.com. Agora, você que entrar no nosso Instagram... Ai, meu Deus, derrubei meu celular. E assim, da última vez foi assim que eu quebrei minha tela. Mas tudo bem, já peguei e não quebrei a tela. Você que entrar no nosso Instagram, @MesaRedondaTV, e colocar, tem um post lá do Mesa Redonda que tem uma foto do Sérgio Soares, o nosso convidado de hoje. Você vai dizer qual presente quer, vai colocar o seu nome e cidade e vai ficar de olho na sua mensagem do Instagram, porque a gente vai conversar. Eu vou entrar em contato com você. Então, atenção para os 4 presentes que eu tenho para você essa noite. Primeiro presente, é claro, olha o que o Sérgio Soares trouxe pra gente. Uma camisa do meu Juventus, da Moca, tamanho G. Um super presidente do treinador aqui pra nós. E mais, atenção, 5 convites para você pular o carnaval no Juventus, pular, se divertir na matinê ou no carnaval à noite. Eu já vou dar as informações certinhas lá no Salão Nobre do Juventus, tá? Então, esse é o primeiro presente. Aliás, vocês viram aí na camisa? Põe de novo a camisa do meu Juventus da Moca, diretor. Ó o patrocinador ali, o super patrocinador do Juventus, que é o São Cristóvão Saúde. Muito obrigada, família São Cristóvão, apoiando o meu clube, né? E um beijo para Cristina Strutos, assessora de imprensa, que me mandou também uma camisa muito linda. Um beijo, Cris, para você. Sobre o Carnaval do Juventus, então são 5 convites que você vai poder ganhar nesse primeiro presente. Tem do dia 1, 2, 3 e 4 de março. A matinê começa ali às 2 da tarde até às 7 da noite, tá? E o baile noturno só tem no dia 1, sábado, e 3, segunda-feira, tá? O baile noturno. Aí, Garrafa, é pra você, porque começa às 11 da noite e vai até às 4 da manhã. Aí você escolhe em qual você quiser ir. E os ingressos estão na Total Player para quem quiser comprar, tá bom? Então tem 4 matinês e 2 noites. Segundo presente da noite, olha só. A Capa mandou para nós aqui do Mesa Redonda esse presentão maravilhoso. É uma incrível camiseta do Noroeste de Bauru, tamanho G. Olha que linda! E também tem mais 5 convites do Carnaval do Juventus. Vai junto aí. Então, ao todo são 10, né? Para o primeiro presente e mais 5 para o segundo presente, para você escolher se quer pular matinê ou se quer ir com os filhos, vai mãe, pai, os filhos, primo. Aquele Carnaval do Juventus que é gostoso, todo mundo conhece aqui na cidade, né? Então, obrigada, Capa, por essa camisa linda. Terceiro presente, outra camisa da Capa. E essa daqui é lindíssima. É a camisa número 1 do Vasco da Gama, tamanho G. Obrigada, viu, Fabrício? Um beijo grande para você. Em breve a gente se encontra. E o quarto presente da noite, atenção, camisa do São Paulo com gola, tamanho G, junto com uma luva da Poker, em parceria com a loja Gold Placa, do nosso querido amigo Leandro, lá de Santo André. Você confere lá no site goldplaca.com.br. E tem essa flâmula do São Paulo, olha que linda, que foi enviada pela JC Flâmulas, a fornecedora oficial de flâmulas e muitos outros produtos aí dos maiores clubes do Brasil. São 4 presentes, você diz qual você quer de presente e a gente vai conversando pelo Instagram, tá bom? Combinado, combinado. O Silvestre está na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Guarani também 2, Corinthians classificado. Ramon Dias, em entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo. Na visão de vocês, esse esquema funcionou hoje? E uma segunda pergunta, se me permitem. O treinador da Holanda hoje, Ronald Koeman, veio assistir o jogo aqui. Houve algum tipo de consulta com vocês, alguma conversa diferente? Acredito que seja por conta do Memphis, né? Boa noite. Obrigado. Cuando hicimos la troca no es fácil, falé anteriormente también, no es fácil trocar de química constantemente, es muy difícil. Acho que por ahí en el primer tiempo no encajó un poco bien, faltaba una movimentación que no hicimos, sobre todo nos desordenamos en la parte de los volantes, estábamos muy recibiendo siempre de costa, no podíamos asociarnos. Acho que después pudimos engranar eso y bueno, después entran
entran la clase de jugador que te mudan juego, que definen, porque son jugadores de jerarquía y que están acostumbrados a jugar juntos. Esa es la gran diferencia. Ellos ya se conocen, cuando Garro levanta la cabeza sabe dónde va Memphis, dónde va Yuri, y por ahí a Tale, a Héctor, no es lo mismo. Y yo estoy muy orgulloso del grupo aquí porque es difícil, jugar un juego con un compañero, al otro juego con otro compañero, es muy difícil lo que hizo este grupo. Entonces, creo que fue difícil, porque, vuelvo a hablar, no se conocían tanto, pero después creo que cuando entran los otros tres que vienen jugando mucho tiempo juntos, ahí se nota la diferencia. Y bueno, aconteció, yo sí que sí en el segundo tiempo he podido ser. ¿De cuál? Ainda no, porque llegó hoy. Ainda no, pero sabemos que sí, vamos a hablar con él en estos días, pero sí, obviamente Memphis es uno de los jugadores más importantes del país, por lo que fue, por la historia que tiene, y también valorarle que vino acá a conocer nuestro estadio y a preocuparse por un jugador tan importante como Memphis. Tomara que pueda voltar a la selección y cumplir el sueño de él, que también que es ser el mayor artilheiro de su selección. Emiliano, Ramon, boa noite. Boa noite. Uma curiosidade e uma pergunta. A curiosidade, hoje era um time reserva, né? O último jogo que, na teoria, valia menos. Por que o Diego Palacios não foi incluído entre os jogadores? Se houve algum problema médico ou se foi só opção de vocês? E a pergunta é, depois do que aconteceu na Venezuela, acho que vocês viram a repercussão, o torcedor ficou muito chateado, tem aquela noite como uma noite um tanto quanto vergonhosa, né, para a instituição, pela postura e tal. O que é inegociável nessa quarta? O que vocês acreditam como comandantes que não vai ser aceitável nesta próxima quarta-feira, quando os venezuelanos estarão aqui? Obrigado. Lo de Diego Palacio, nós escolhimos por Hugo, por Vidú, ven un año parado, los otros están mucho mejor físicamente que él, están ya entrozados con Uchimi. Cuando tiramos a Vidú, fue un mundo porque tiramos a Vidú. Cuando ponemos a Hugo, fue un mundo. Entonces, que no pueden jugar todos. Y no en la escuela esa no tenemos ningún problema con el menino Farena, colectiva pasada, es un garoto excepcional. Mas los otros dos hoy están al frente de él para nosotros. Entonces fue una escuela simplemente. Lo del otro día, nosotros estamos avergonzados de lo que aconteció. Pero como grupo nosotros sabemos eso. Y tuvimos una fala entre nosotros y fue todo del mismo senso. No nos podemos permitir jugar un juego así. Você puede perder porque va a haber juegos que vamos a perder, que vamos a errar, que vamos a jugar mal tácticamente, que vamos a jugar mal, que la bola no va a querer entrar. Mas perder de ese jeito no se permite. Pero no solo nosotros como comandante, el grupo tampoco, porque él está enchachado con él mismo. Y nosotros también. Y fue una cobranza muy fuerte que nosotros tenemos interna, que no para cumplir el sueño que nosotros queremos cumplir, eso no puede acontecer nunca más. Y ellos saben, nosotros lo sabemos, no se puede permitir jugar así. Y nosotros sabemos que erramos, todo erramos, porque salió todo mal. No fuimos nosotros. Por un montón de factores. Que a gente eso siempre lo fala internamente. Eso no puede acontecer nunca más. Y el miércoles, es cuarta, ¿no? Tengo problemas con los miércoles y las cuartas, pero cuarta-feira aquí dentro tiene que ser un infierno. Y va a ser un infierno aquí dentro. Y el grupo va a responder de la manera que tiene que responder. Porque saben lo que pueden dar, saben lo que valen y saben lo que hay en juego. Que es vida o muerte aquí. Eso está muy claro. Sabemos que vamos a tener el apoyo del torcedor, sabemos que vamos a hacer un juego totalmente diferente, de eso no tengo ninguna duda, porque no pasó ni por lo táctico, no pasó ni por el adversario, fue culpa de nosotros, fue culpa de todos, desde el entrenador principalmente hasta el más menino que estaba en el banco. Fue un error que no se puede volver a cometer, pedimos disculpas al torcedor porque no merece eso y no lo sabemos, y las críticas están bien feitas, a nosotros, a los jugadores, a todos. Y lo entendemos y lo compartimos, porque la misma cobranza que nos están haciendo a nosotros
Nós tenemos internamente esa cobranza. Y fue una semana muy de la que estamos aquí, fue la más dura. Porque no nos perdonamos a nosotros, a todo el grupo, no estoy hablando de entrenador, a todo el grupo, no nos perdonamos lo que hicimos el otro día. Y ahora tenemos gracias a Dios, Dios nos dio una advertencia muy grande que en Copa Libertadores usted no puede dar mole nunca, porque si juega un 98% va a sufrir con cualquier chico. Fue una experiencia linda, pero el grupo siempre responde. Y yo estoy muy orgulloso de ellos y fue una semana brava. Entre todos, cobranza de todo tipo y estoy feliz porque el grupo sabe, es consciente y vuelvo a pedir de vuelta disculpa al torcedor porque no merece eso y no somos eso. Y el quarta-feira van a ver lo que es realmente Corinthians. Emiliano, Ramon, Denise aqui da TV Globo, Sport TV, você falou bastante sobre o jogo de quarta-feira, a importância e a postura, né, de vocês. Vocês não ficaram contentes com o que aconteceu e se culparam e entenderam muita coisa. Eu queria também que o Ramon falasse um pouco sobre isso. Qual é a postura que o time vai ter? Você já falou bastante, mas qual é essa virada de chave? Porque agora eles entenderam o que fizeram de errado e não querem repetir isso. Então, assim, como que o grupo está nesse momento? Sí, pero se pueden cometer errores, pero tuvimos la suerte de no perder. Entonces, saber que la definición es en 180 minutos, todo el grupo sabe, ustedes también, Corinthians también sabe, los fans, que ese no es el Corinthians que están acostumbrados a ver. Ustedes lo saben que juega diferente, tácticamente es dinámico, juega bien, tiene situaciones. Y eso lo tenemos que demostrar ahora el miércoles acá. Pero sabemos que tenemos potencial, ellos saben que juegan bien, que tenemos potencial y con la ayuda de la gente va a haber mucha presión. Pero o equipo está preparado. Bom, tá aí, ó. O Ramon tá respondendo ainda sobre o vexame da última quarta-feira. Eu vou voltar com o Silvestre na coletiva, lá do Ramon, mas quero aproveitar o Sérgio Soares para colocar a seguinte questão e depois a bancada toda vai discutir. Sérgio, o Corinthians tem Mirassol no final de semana, né? Tem quarta-feira, Central Universidade da Venezuela, depois tem Mirassol jogando em casa, aí passando pelo time venezuelano, que é provável, né? Mesmo jogando mal, tem tudo para passar. Aí tem Libertadores no outro meio de semana e supostamente uma semifinal de Campeonato Paulista se ele passar pelo Mirassol. O Corinthians é aquele que tem maior dificuldade entre os chamados grandes aí nessa reta final de Campeonato Paulista, Sérgio? Não, com certeza, né, Garrafa? A sequência do Corinthians ela é pesada. Apesar de pegar um time teoricamente fraco, né? Mas é uma pressão natural que tem. Depois na sequência já tem semifinal de jogo único do Campeonato Paulista que o Corinthians quer avançar para uma final de campeonato, para uma semifinal. Então a sequência do Corinthians ela é mais complicada no sentido de pressão. A gente sabe que o que acontece no Corinthians sempre aumenta mais, né, o frisson. Então tem que fazer tudo certinho, trabalhar bem quarta-feira, descansar os caras, porque o Mirassol, apesar que não vive um bom momento e está classificado, é um time de Série A de brasileiro, não podemos esquecer. E o Corinthians vai ter dificuldade com o Mirassol na arena também, vai exigir do Corinthians e depois tem a sequência que eu acredito que o Corinthians passe do time da Venezuela, vai viajar de novo, vai jogar Libertadores. Então precisa planejar bem, vai pro trabalhar Equador com seriedade. Né? Não é tarefa das mais fáceis, não. Eu volto com a bancada. Vamos, Chile, voltar lá com o Ramon Dias e a comissão técnica do Corinthians em entrevista coletiva para a gente ouvir um pouquinho mais, por gentileza. El correr de los años, de los meses, tem muchas cosas que acontecen en el año, pero a gente va a tomar todas las copas con la misma seriedad que del primer día que llegamos aquí. Ramon, Emiliano, Felipe Belli, Portal Time do Povo. Eu queria saber, porque o Corinthians vem tomando muitos gols e só nessa temporada apenas 3 jogos ele não tomou gol. Vocês têm alguma percepção de alguma mudança tática, jogar com 3 zagueiros, ou jogar com pontas recuados, para o time tentar parar de tomar gol durante a temporada? Obrigado. Los goles que acontecieron son todos, algunos errores tácticos y otros errores puntuales. Que estamos tomando mucho gol, sí, mas no es algo que
No, y sabemos, las cobranzas internas, sabemos lo que tenemos que mejorar. Y aquí a frente ya no tengo más margen de error. No tengo. Vuelvo a repetir otra vez lo que falé anteriormente. Nunca repetimos una saga. Nunca jugaron los mismos compañeros. Nunca jugamos con la misma línea de cuatro. Es muy difícil. Entonces, la cobranza existe. No está bien que tomemos gol, pero también tiene un justificativo también, que no está jugando con la misma línea de cuatro siempre, la coordinación es diferente, vos conoces a tu compañero diferente, porque el año pasado no era así, cuando jugábamos con la misma saga y entraba uno, salía otro, más, no que mudaba a los cuatro. Es muy difícil eso. Pero sí, no podemos tomar los goles que estamos tomando, eso sí. Pero sí, la cobranza interna, sabemos que somos un chimi de ataque, de jugar siempre en ofensivo y a veces errores puntuales a veces nos hacen que nos conviertan, pero estamos muy tranquilos con lo que viene aconteciendo. Boa noite, Emiliano. Boa noite, Ramon. Primeiramente, parabéns pela classificação e pela campanha. Eu queria falar um pouco mais sobre a rotatividade do time do Corinthians, que até o momento não repetiu o time titular. Eu queria que vocês falassem um pouco dos frutos que vocês vêm vendo nesses times e também falassem um pouco se isso tem a ver também com as lesões, que vem sendo um problema constante. A gente teve aí a volta do Maicon e do Héctor Hernandes. Voltando, a gente está acompanhando o Ramon, o Emiliano, a coletiva do Corinthians com o Silvestre. Eu vou distribuindo para a bancada, a gente vai fazendo lá e aqui. Tem a Marina ainda lá com o São Paulo, em São Bernardo. Tem o Abel, a classificação do Palmeiras. Tem muita coisa para a gente debater, mas estamos ao vivo com a coletiva. Paulo, a defesa do Corinthians é preocupação para a sequência do Campeonato Paulista, Gustavo Henrique voltando. E também para a Copa Libertadores, precisa acertar esse sistema defensivo, Paulo? Bom, na realidade são falhas individuais. Lógico que a defesa do Corinthians hoje é André, Ramalho e Gustavo Henrique. Eu vejo o Kaká e o Félix Torres muito abaixo daquilo que eles podem render. Mas essas falhas individuais não podem acontecer ainda mais no início de temporada. Tá certo. Precisa mexer então no sistema defensivo. Daqui a pouco a gente discute com todos eles esse tema. Volto com Emiliano e Ramon Dias lá na Neoquímica Arena, Alexandre Silvestre. Coletiva do técnico da Comissão Técnica do Corinthians. Na tela. Terminando então, nesse momento, vamos dar uma passadinha com o Silvestre então para ele falar, nos desenhar como é que foi o jogo e a gente vai discutindo até pingar alguém lá na zona mista do Corinthians. Lembrando que a Marina daqui a pouco já vem direto de São Bernardo, tem tudo da classificação do Palmeiras, gol olímpico do Neymar, o bicho tá pegando, os 4 grandes classificados. Alô, Silvestre, o Corinthians hoje com o time reserva, começou até que bem, mas não trouxe a vitória, Silvestre. Boa noite mais uma vez. Tudo bem, Garrafones? Um abraço para você, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Família Dias falou no auditório da Neoquímica. Eu estou aqui posicionado no primeiro andar, onde é a zona mista. Daqui a pouco alguns jogadores vão passar. Corinthians entrou em campo com o time reserva, exceto pelo Hugo Souza. Vocês falaram de zagueiro. O Gustavo Henrique, pela primeira vez no ano, foi relacionado, recuperado de uma lesão, mas ele ainda não tem condições de jogar, então não sei se ainda volta nos próximos jogos. Vai ser devagarinho. O Corinthians arrancou um empate, digamos assim, do Guarani aqui na Neoquímica para pouco mais de 44 mil torcedores, um empate que serviu para o Corinthians ratificar a liderança geral da fase de grupos do Paulistão, abriu o placar com o Romero. O Romero é o patinho feio do Corinthians, né? Ninguém dá bola para ele, ninguém dá nada para ele, mas tá sempre resolvendo, sempre ajudando, metendo caixa. Romero abriu o placar, depois o Guarani acabou empatando com o Bilu no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o João Marcelo virou para o Guarani, que brigava por vaga desde que vencesse o jogo de hoje, mas logo na sequência do 2-1, o Romero foi lá e meteu o 2-2. Foi a partir do 2-1 a favor do Guarani que o Ramon Dias chamou a tropa de choque, colocou jogadores titulares, o trio ofensivo com o Yuri, com o Garro, também com o Memphis Depay, mas não precisou desses jogadores para conseguir um empate. O Romero é que resolveu. Poderia até ter feito a virada da virada o Corinthians. O Yuri Alberto perdeu um gol incrível no contra-ataque, já na parte final do jogo, cara a cara com o goleiro, chutou para fora. E nos acréscimos o Memphis Depay deu uma
toquezinho de cabeça no contrapé do goleiro Gabriel. A bola deu na trave, ficou pererecando ali na zona do agrião. Incrivelmente não entrou, mas o empate bastou para o Corinthians. Se bem que é o terceiro empate consecutivo, o Corinthians precisa melhorar um pouquinho esse rendimento, porque quarta que vem a Libertadores aqui na Neoquímica, Garrafa. Jogo contra a Universidade Central da Venezuela. O empate não está convidado para o Corinthians, porque leva a decisão para pênaltis. O Timão precisa da vitória. Os titulares voltarão. Vamos ver o que vai fazer o Emiliano, que vai fazer o Ramon Dias para esse jogo. Presença ilustre hoje na Neoquímica Arena. Além do grande público, mais uma vez, mais de 44 mil pessoas. Ronald Koeman, o técnico da Holanda, veio ver de pertinho o Memphis Depay, que já jogou pela seleção holandesa, é uma peça importante, está querendo voltar ao selecionado da Holanda. Então o Koeman, que é o técnico, veio aqui na Neoquímica, pisou no gramado, deve estar conversando com o Memphis também aqui nos bastidores. O Koeman, que foi um baita jogador, um líbero incrível, um dos melhores da história, mas naquela final contra o São Paulo no Mundial de 92, ele perdeu para a Raí e companhia. Já eu volto com mais personagens, ou com os primeiros personagens, além da família Dias, jogadores que vão passar aqui pela zona mista da Neoquímica Arena, Garrafa. Então segura aí, Silvestre. Chile, você tem o primeiro gol do Romero, já que o Silvestre falou, né? E o Romero marcou 2. Você tem o primeiro gol para a gente avaliar com a bancada aqui o que foi esse gol do Romero? O Romero nasceu para fazer gol no Corinthians, ó. Tá aí, Miller, começando por você, fiquem à vontade aí, não vou distribuir mais a bola não, fiquem à vontade. O que acontece aí, Miller, nesse lance? Falha da defesa, mérito do Romero, enfim. Claro que o defensor, né, ficou esperando o Romero definir a jogada, né? O Romero dominou no dentro da área, máximo 2 toques mesmo tem que dar. Ele domina e bate bem, né? Colocado, rasteiro, todo o mérito do Romero. Jogador? Não, é verdade, o Romero é impressionante, né, jogador? Ele é um jogador que ninguém acredita. Artilheiro da Arena, pô. É artilheiro. Não, aí você acha que o Romero não vai dar mais, aí ele aparece fazendo 2 golaços Ninguém hoje. coloca ele como titular. Ninguém coloca ele como Nem titular. Nem Nem dá pra pôr. Não dá pra pôr como titular. Não, mas ele não é titular do Corinthians. Por que não dá? Por que não dá? Não Por que dá. não dá? Ah, mas ele tem condições. Não tem. Você colocaria? Não tem. Nesse time hoje, não. Então tá vendo? bom. Tá bom, Xaropeta. Ele é um Olha aí. jogador útil do treinador. Aí, ó, é tá vendo? extremamente Aí, ó. útil. O útil é uma coisa, titular é outra. Não, mas você não joga com 11 Claro só, que né? não. Você tem 5 substituições e o Romero é um cara que Mas pra ajuda ele, você bastante. só joga com 11. Ele é antigo. Ou seja, fica claro, o Sérgio, fica claro que para uma temporada longa, para competições, não basta ter um time. Por exemplo, eu acho que o São Paulo tem um bom time. O elenco do São Paulo me deixa um pouco preocupado em termos de temporada, né? Para você ganhar jogo, você pode ter um time bom, você acaba ganhando jogo. Mas para um campeonato é preciso ter um elenco. Hoje o Corinthians tem um elenco encorpado. Hoje, né, Garrafa, você precisa ter elenco. Eu vejo muita gente falando, precisa de contratar fulano, tem jogador um valor alto no banco, mas precisa ter banco, cara. Você precisa ter elenco para poder de nível, mexer né, as peças. De nível. Pô. Não adianta você ter 11 jogadores só e não ter o elenco. O elenco hoje são 23 pelo menos. E se você consegue ter 18 jogadores de um bom nível, E Sérgio, vai poder com esse time aí, ó, o Corinthians não precisa nem pôr os titulares. Com esse time que entrou hoje contra a Universidade, se não ganhar, manda todo mundo embora. É verdade, é isso mesmo. Eu tô embora, jogador. Não precisa nem ser nesse, né, Paulinho? Não, eu tô falando com o time que entrou. Com esse aí tem a obrigação de fazer 3 O ou time 4. que entrou no primeiro tempo tem condições de ganhar desse time da Universidade. E nem precisa jogar os titulares. Os titulares jogam contra o Mirassol. Começou a jogar. Colocou com o Maicon. O Maicon jogou bem. O Jogou Maicon é bem. jogador que, pô. ou em Esse forma, muda. no ritmo, ele é titular. Ele O muda Corinthians no campo. tem hoje um elenco para brigar de frente com as melhores equipes do país ou ainda carece de reforços? Eu acho que na defesa precisaria reforçar um pouquinho as laterais. A gente vê que tem o Léo Maná, ainda eu acho que não está preparado para assumir uma titularidade do Corinthians. O Matheus Bidu é muito bom lateral, mas assim, se a gente for bater de frente com as grandes potências, eu acho que o sistema defensivo do Corinthians precisaria dar uma qualificada. Mas de um modo geral, todos os times têm suas carências, suas dificuldades maiores. O Corinthians tem condições de bater de frente e lutar por títulos em qualquer competição. O Alex falou do setor defensivo. Por exemplo, os 2 titulares, na minha opinião, do Corinthians são excelentes jogadores, que é o Ramalho e o Henrique. Agora, os 2 reservas, aí que precisa dar uma equilibrada. A gente não joga só com 11, né, professor? Tem 5 substituições. É isso aí. Precisa dar A uma janela equilibrada. do Corinthians, né, na Garrafa, foi boa no ano passado. Só que esse ano o Corinthians não trouxe jogadores. Tá precisando reforçar, porque
No ataque perde o Pedro Raul, que se não foi bem, é um cara que ela sempre reserva pro Yuri. O Romero começa a ter oportunidade. Desculpa, Fernando. O Pedro Raul, o Corinthians ganhou como reforço. 5 milhões, pagou e agora se livrou, né? Como negócio foi um péssimo negócio, mas como não entregou absolutamente nada. Mas precisa de mais um jogador de ataque. Tudo bem. Precisa de mais um cara. Até o Martínez, para mim, ainda não vingou. Acho que... Então eu acho que a janela do Corinthians ano passado foi muito boa, mas esse ano carece, principalmente na defesa, como falou o Alex. Sai 2 jogadores importantes como o Gustavo e o André Ramalho, o Kaká não dá conta do recado, o Félix Torres não dá conta do recado. Né, o menino, o João, entrando para jogar, precisa de mais jogadores. Aliás, você tem o gol do Guarani, acho que é o segundo, do João Marcelo, já que estamos falando de defesa, não é? Foi lá pelo lado esquerdo, quero que principalmente os ex-jogadores aqui possam falar a respeito do lance. Né? Vamos mostrar o gol do João Marcelo, gol do Guarani. É o gol do Guarani, não, é esse aí? É o segundo? É o segundo gol, falha do Kaká. Falha do Kaká. O Fernando Torres sai lá na lateral, que não era para ele estar lá. Não era para ele estar lá, né? E aí ele sai, e aí o Kaká chega atrasado no jogador. Ele ficou longe, né? Fica longe. Não precisa... Na área, você chega colado o jogador. Ele dá bote na cobertura. E outra, não precisa 2 jogadores dar o bote lá no jogador do Guarani. Na lateral. 2 jogadores falaram, 2, ó. 2 foram lá, sem função nenhuma, deixaram ele cruzar. E ainda não bloquearam a bola, né? E aí o zagueiro falhou no primeiro pau, né? Bola no primeiro pau é do zagueiro. Não, e outra coisa, né, na linha da área, dificilmente pressionado, o cara faz segundo pau. Vai jogar a bola no primeiro, e no primeiro pau o atacante vai cortar ali. O Paulo fez muito disso aí. O zagueiro tem que cortar o primeiro pau. Até porque, Sérgio, o atacante do Guarani, ele não estava bem posicionado para fazer esse gol. Sim. Por isso que foi falha da defesa do zagueiro. Não, e ele chapou à vontade. Isso, ele não estava bem posicionado para fazer o gol. E o primeiro gol do Guarani, o gol do Bilu, jogador que começou no Corinthians, quero que vocês falem também, já que ele está falando de defesa, o Corinthians precisa acertar essa defesa, e a pergunta que eu deixo para vocês é, Gustavo Henrique, é questão de tempo para retomar a condição de titular? Vamos ver esse primeiro gol do Guarani aí, também falha da defesa corintiana ou não? Falha na marcação, O que eu acho inadmissível é que são jogadores profissionais, são jogadores adultos. Esses lances, se é num sub-20, se é ou não é, Sérgio? Ô Paulo, vou falar para você. Quem marca lá no fundo? Acontece muito isso aí. Mas não pode, Você vê os 2 zagueiros balançaram com a bola aqui do lado esquerdo, balançando pro lado direito da defesa do Corinthians. E o lateral do Corinthians balançou para dentro para marcar, sendo que ele tem que estar fora. Não precisa balançar tanto, cara. Mas é isso que eu falo. Você como treinador hoje, você observa um lance desse, você vai treinar a semana inteira pro cara não errar. Sim. Aí chega na próxima semana, os mesmos erros. Fica bem claro ali, evidente, né, jogador, que a defesa não conversou, não falou, né? Tá de boca calada. E outra coisa, você dá o lado do campo adversário desde que o adversário esteja aberto lá na linha. Sim. É diferente. Aí dá tempo de você recompor. Agora, se você dá a diagonal, dá o lado do campo esquerdo pro adversário, ele dentro da área, sofre o gol. O jogador do Guarani foi perfeitamente bem aí. Bateu de primeira cruzado, sem chance pro Hugo. Deixa eu perguntar ao Silvestre, qual é o planejamento, se o Silver tiver condição lá na zona mista, o Chile, pra gente saber qual é o planejamento, né, do Corinthians para o jogo de quarta-feira. É força máxima contra a fraca equipe da Venezuela e depois tem o Mirassol em casa pelas semifinais, pelas quartas de final do Paulista. O que o Ramon tá imaginando aí? Poderia chegar com maior tranquilidade no jogo de quarta-feira, né, gente? Não tivesse feito aquela bobagem lá na Venezuela, podia ter administrar o jogo de quarta. Mas você reclama tanto de jogo colado, você podia ter jogado hoje com os titulares, quarta descansa os titulares, classifica na pré-Libertadores, né? E no final de semana pega o Mirassol. Pode ser. Né? Tem algo planejado? É Corinthians com força total quarta-feira, né, Silber? A tendência é Corinthians força máxima quarta-feira, precisa ganhar o jogo aqui na Neoquímica Arena, não dá para vacilar. Depois avançando tem mais uma fase de pré-Libertadores, mais um mata-mata até chegar na fase de grupos da Libertadores da América. O Conselho Técnico da Federação Paulista amanhã vai resolver datas, locais e horários desses jogos de mata de quartas de final do Paulistão. O Corinthians vai decidir em casa contra o Mirassol. Já tem garantida também, caso avance para a semifinal, o jogo único de semifinal na Neoquímica Arena.
pode ser um cruzamento contra o Santos, por exemplo. E daqui para frente serão 7 jogos decisivos, 7 jogos de mata ou mata-mata, tanto no Paulista como na Libertadores ou pré-Libertadores, desde que o Corinthians vá avançando. Então tem quartas de final do Paulistão, jogo da volta da fase 3 da pré-Libertadores, depois tem o jogo, tem jogo de fase 2 da pré-Libertadores lá e cá, depois tem uma possível semifinal, jogo único, e chegando numa decisão, mais 2 partidas. São 7 decisões daqui pra frente. Tô sentindo um calorzinho aqui do lado esquerdo, então já tem jogador pra vocês aqui no Mesa Redonda. Segura um minuto aí, Garrafa, mas é força máxima sim. Tá certo. Paulo, o Sérgio já adiantou de que o Corinthians, não é, por ter Libertadores no meio das fases importantes do Campeonato Paulista, vai sofrer mais que Santos, que São Paulo e que Palmeiras. Você também pensa assim, discorda? Qual é a sua avaliação? Eu creio que o elenco do Corinthians dá para você trabalhar esse elenco, desde que esses jogadores de seleção se concentrem e joguem de uma forma que não pode cometer esses tipos de erros infantis. É lógico que o Corinthians hoje, com esse elenco, como eu mencionei aqui, esse time que jogou aí entrou no primeiro tempo, pode jogar tranquilamente com a Universidade. E você jogar contra o Mirassol, que é o jogo mais importante, nessa semana. Porque não pode nem pensar em perder para a Universidade. Mas tem como não escalar a força máxima na quarta-feira? Eu não escalaria. Você não escalaria? Eu não escalaria. Você seguraria algum outro jogador? Eu seguraria para domingo. Deixa no banco. Deixa no banco e entra como entrou hoje. O Silvestre está chamando, acho que temos convidados lá do Corinthians na zona mista. Pois não, Silvestre? O Bidon tá chegando por aqui, o Bidon que jogou o Sul-Americano com a Seleção Brasileira Sub-20 e pela lesão que aconteceu no jogo de ida lá da pré-Libertadores, muito provavelmente o Bidon, vou pedir, dá para mostrar, Marcito? O Bidon ali terminando uma entrevista, ele vai colar aqui para falar com o pessoal de televisão também. O Bidon que acabou entrando no segundo tempo hoje. Ele pode ser titular na quarta-feira, né, porque o Corinthians acabou perdendo o titular da primeira função do meio-campo, que se lesionou, o Ranieri, lá no jogo da Venezuela. Corinthians, imagino eu que vai entrar com o Bidon nesse meio-campo, nesse tripé, de repente alguém fazendo ali a primeira função para o Bidon, que não é primeiro volante, poder entrar no meio de campo, é uma das alternativas que o Ramon Dias tem para esse jogo. Deram uma enroladinha aqui, mas eu acho que o Bidon tá voltando. Ó, tá chegando. Eu queria acrescentar para vocês que o Romero é o artilheiro da Neoquímica Arena. Já era e agora aumentou os números dele. Tinha 39 gols, o Romero, aqui na Casa do Povo, em Itaquera. Agora ele subiu a marca para 41 gols. É o matador da Zona Leste. O Romero é um jogador muito importante que ajuda o Corinthians desde sempre. Ano passado também foi muito importante. E o Bidon chegou. Eu vou gastar os meus joelhinhos aqui para não atrapalhar os amigos. E já vou mandar a primeira pergunta. Bidon, de repente acho que vai cair no seu colo uma titularidade de novo para o jogo de quarta-feira. Como é que você está imaginando essa sua volta? Você que jogou o Sul-Americano, teve a lesão do Ranieri e de repente pinta uma nova oportunidade para você. Boa noite. É muito ruim, né? A gente perdeu um companheiro, né? Por lesão. A gente sabe que é muito ruim, né? Pro nosso time. Mas quanto a isso a gente deixa com o treinador, né, sobre a titularidade. A gente sempre está trabalhando e sempre está à disposição, então vai dele decidir, e o que ele decidir tá bom. Claro que a gente sempre pretende sair jogando, né, sempre trabalha para isso, mas agora é pensar bem, pensar no jogo de quarta-feira, porque a gente tem um grande jogo pela frente. De todo modo, vai ter que dar uma mexida nesse meio campo, porque você não faz o primeiro volante, né? Você joga mais livre ali pelo lado, saindo mais para o jogo. Quem que poderia fazer essa função, na sua opinião? Essa pergunta é difícil, né? Mas acredito que a gente tem muito jogador capacitado para fazer essa função. Nos treinamentos aí o Ramon vai decidir quem que tem que jogar. Se precisar eu faço também, vai dele onde que se precisar de mim eu vou dar meu melhor para poder tá ajudando. Breno, qual a importância de terminar na primeira colocação geral do Campeonato Paulista depois do ano passado, quando vocês nem conseguiram classificar para a segunda fase? A gente sabe da força da nossa torcida,
Então acredito que é muito bom a gente poder estar classificando em primeiro geral para poder decidir em casa. Sempre jogar com eles é uma força a mais para nós, porque não tem nem o que falar, né? Eu até brinquei ali que independente se joga em casa ou fora, parece que a gente está em casa com eles sempre presentes. Mas vai ser muito bom para decidir todos os jogos em casa. Rapidinho, o Emiliano e o Ramon falaram muito da postura da equipe no último jogo, que eles não ficaram satisfeitos, vocês não ficaram satisfeitos. O que não pode se repetir na quarta-feira e qual vai ser a postura do time dentro de campo para essa decisão? A gente sabe que não foi um bom jogo. Nosso time tem capacidade para fazer muito mais do que aquilo. A gente já teve uma conversa nossa, né? Então acredito que a gente já sabe tudo que tem que mudar para quarta-feira. Hoje a postura já foi melhor do que no último jogo, então acredito que é só melhorar. E a gente já tem tudo na cabeça o que tem que fazer. E agora é pensar em quarta-feira, que vai ser uma final pra gente. Mantendo nesse assunto até mesmo, Bidon, a torcida no final da partida gritou quarta-feira, é quarta-feira. Vocês entendem que a própria postura do Corinthians no jogo da última quarta aumentou a pressão e a importância até mesmo para esse jogo, para dar uma resposta pro torcedor? Eu acho que a pressão por se tratar de Corinthians é sempre a mesma. Claro que a gente não fez um bom jogo, não teve um bom desempenho, né, na partida, a gente sabe disso. Como eu falei, o time pode melhorar cada vez mais. Então acredito que a pressão é a mesma, a gente sabe o que a gente tem que fazer, sabe que tem que vir aqui e levar a classificação. Foi um grande feito, um grande título no Sul-Americano Sub-20, inclusive parabéns pela conquista, mas você acha que de alguma forma, alguma parte de você sente que você talvez tenha ficado um pouco prejudicado aqui no Corinthians, não participar da pré-temporada, não participar desse início de ano também? Eu acredito que sempre ganhar títulos é muito bom, ainda mais se tratando de seleção brasileira, né? Pude estar jogando titular na maioria dos jogos, acho que até todos, mas acredito que eu mantive meu ritmo. E agora é pensar em continuar trabalhando e quem sabe aí poder ganhar bastante minutos aí na camisa do Corinthians. Bidon, principalmente com esse título que você conquistou pela seleção, você está sendo muito valorizado, ainda mais valorizado lá fora. Como que você trabalha a sua cabeça para essa sequência decisiva do Corinthians e ainda assim você vai ouvir coisas sobre especulações, sondagens, propostas, enfim? Acho que isso aí no momento é o de menos, não tenho que pensar nisso. Isso aí a gente deixa para quem está fora cuidar disso, porque minha cabeça está totalmente no Corinthians, em ser campeão pelo Corinthians. E acredito que agora é só focar aqui, a gente sabe o compromisso que a gente já tem em quarta-feira, então não tem que ficar pensando nessas coisas extra-campo. Obrigado. Bidon, eu vou voltar aqui à tela só para acrescentar, Garrafa, assim, em tom de ironia. Acho que nem precisa de primeiro volante para ganhar do Universidade Central da Venezuela. Mas o Bidon, que disse que poderia até fazer essa função, não será esse cara. Uma opção é o Rian, jovem, recém-subido da base, muito inexperiente. Não acredito que ele seja aproveitado, porque ele é o único que sobrou do elenco como primeiro volante. O Ranieri era o titular da posição. Então, muito provavelmente, ou pelo menos uma das alternativas da família Dias, é recuar o Martínez, colocar ele de primeiro volante. O Bidon jogaria um pouquinho mais adiantado, como uma espécie de segundo homem do meio campo. E esse tripé sendo completado pelo Carrillo. Daqui a pouquinho o Rodrigo Garro para vocês. Bom, turma, então, assim, sobre a montagem desse novo time sem Ranieri, seria então Martínez, Bidon, Carrillo e o Garro. Esse é o meio-campo do Corinthians, é o meio-campo que sustenta, é o Corinthians tem de melhor nesse Garrafa, momento? Sempre lembrando que o Martínez, quando chegou, o Alex Santana, quando chegou, ele fazia muito bem, jogador, essa proteção da zaga. Até porque o Ranieri estava mal, depois se machucou. Ele fez essa função, o Alex Santana, até ele se machucar. Então é um jogador que pode ocupar essa posição aí também. O Martínez é um jogador que, eu não sei aí, o treinador que vai a preferência. Mas tem jogadores à vontade. Você iria como esse meio campo? Meu meio campo, eu iria Martínez. Eu iria com o Alex Santana. Então vocês pensem aí, porque o Garro está com o Alexandre Silvestre. Vamos lá, vamos ouvir Silvestre. Sí, la verdad cuando llegué acá, creo que la gente Corinthians estuvo cerca de ser rebasado también en el Paulista, estábamos en una situación difícil y hoy haber clasificado primero, definir
todos los mata-mata en casa. Creo que habla del crecimiento que tuvo el club y del crecimiento que tuvo el equipo también. Así que feliz por eso. Ahora no tiene que quedar en palabra, no tiene que quedar en ilusión. Tenemos que trabajar para conseguir que ese esfuerzo que hicimos durante la temporada sea remarcado también en algo lindo y que podamos conseguir lo que todos queremos, que es arrancar el año con un título. Estou aqui aos pés do Rodrigo Garro, querendo saber de você, Garro. Não dá para vacilar como vacilou na Venezuela. O próprio Ramon Dias disse que o time não correu no segundo tempo. Achou, imagino eu, que o jogo já estava ganho e tal, e foi surpreendido. Esse tipo de lição já foi assimilada ou é só na hora do jogo que a gente vai ver? No, creo que ya la actitud que tuvimos en Venezuela ya fue un aprendizaje para nosotros. Sabemos la responsabilidad que tenemos en el momento que asignamos con este club. Como dije, quizás teníamos el partido controlado y después en una jugada nos convierten, pero me gusta mirar para adelante, ser positivo y creo que tenemos muchas cosas buenas. No me quiero quedar solo con el empate, pero sí es bueno que nos haya pasado para abrir los ojos y saber que no podemos dar esa posibilidad estando en este equipo. Siendo Corinthians tenemos que tomarnos los partidos con la seriedad que se merece, y creo que eso es lo que hicimos hoy también, lo que vamos a hacer de acá en adelante. Así que nada, estoy orgulloso del grupo en el que estoy, en el equipo donde estoy, y creo que tenemos muchas cosas positivas más que negativas. Garro, falando pouco mais ainda de Libertadores, o Bidon falou que precisa, sabe exatamente o que tem que fazer e mudança de postura. O que exatamente precisa ser feito na quarta-feira? Sí, creo que con la mudanza de actitud ya el resto va a venir solo. Es eso, nada más. Sí. O Corinthians só não sofreu gol em 3 jogos essa temporada. Queria que você falasse um pouco o que acontece com o sistema defensivo do Corinthians, que roda bastante jogador ali e a gente vê que oscila tanto com os titulares quanto com os reservas, né? Como que você avalia esse setor? Sí, coincido. Tomamos goles en la mayoría de los partidos. Es algo que por ahí tenemos que ajustar, no solamente la parte defensiva, creo que los primeros defensores somos nosotros los delanteros. Es algo que como equipo, como grupo tenemos que mejorar. Siento que es momento ya de hacer esa mejoría. Así que nada, trabajando, escuchando con humildad y sabiendo que siempre se puede mejorar. Creo que a medida que vayan pasando los partidos vamos a estar cada vez mejor. Rodrigo, como é que você está psicologicamente falando depois do acidente? Claro que é uma cicatriz que fica para sempre, mas com o tempo passando, como é que você está lidando com essa história toda? Ya lo dije en su momento cuando pasó todo. Trato de seguir adelante, tengo apoyo muy grande del club, de mi familia. Así que nada, hoy me concentro en hacer lo que más me gusta, que es jugar a la pelota y estar con mi familia. E, bueno, el resto seguramente com o tempo vou ir sanando. Legal, eu queria te perguntar sobre o Romero, né? Porque assim, sempre que passa o tempo, passam os jogos, o Romero acaba sendo reserva, mas resolve os jogos para o Corinthians, né? Hoje fez 2, tem 41 gols na Neoquímica Arena, ele como um estrangeiro, assim como você. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância do Romero, mesmo na reserva desse time, entrando e fazendo 2 gols hoje. Sí, Ángel, para mí ningún compañero es reserva. Siento que todos somos iguales. Desde el más chico hasta el más grande, competimos todos por lo mismo, estamos representando todos la misma institución, tenemos todos los mismos objetivos. Creo que llamar reserva a un jugador como Romero me parece errado. Siento que somos todos iguales. A veces comenzamos jugando, a veces no. Siento que es un equipo, un grupo, y los objetivos se logran en conjunto. Ángel es un jugador increíble que, como decís vos, te resuelve los partidos, y bueno, es lindo tenerlo en el grupo con nosotros, porque necesitamos de todos, no solamente de los que ingresan, sino de los que entran después, los que arrancan jugando titular. Como digo, no siento que Ángel sea reserva, sino que para mí es tan importante como Memphis, como Yuri, como todos nosotros. Somos todos importantes, todos queremos el mismo objetivo, y bueno, ojalá que al final de esto podamos decir que lo cumplimos. O Corinthians perdeu uma peça importante, que é o primeiro volante, o Ranieri, que se machucou.
Em compensação, vocês têm 2 camisas 10 na criatividade. O Memphis, que está vestindo a 10, e você, que é 8, mas joga como um 10. Do meio para frente, na questão de criatividade, de criação de jogadas, o Corinthians está muito bem servido? Sí, yo creo que estamos en un nivel grande, como dije recién. Somos todos partícipes del momento de Corinthians. Ninguno tiene más importancia que otro. Todos desde su lugar aportan energías increíbles, que yo creo mucho en eso. Siento que la creatividad del equipo no pasa solamente por Garro, por Memphis, sino de parte de todos. Así que nada, seguir con esa creatividad, tratando de ganar, que es lo más importante en este club. Y si se puede jugar bien, bienvenido sea. Obrigado ao Garro, valorizando o poder coletivo. São tantas câmeras que eu me perdi aqui, tá, o Marcinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, a nossa tá bem no meio aqui, ó. Garrafa, é isso aí. Se passar mais alguém, eu laço. Perfeito, Silvestre continua lá. Que jogador é esse, hein? O Garro. E acho que ele mandou um recado pro Silvestre, pro Alex Miller. Mas antes disso, fale um pouquinho sobre Rodrigo Garro. Terminou o ano muito bem. O jogador foi consciente na entrevista aqui, dizendo que o Corinthians tem que acertar o todo, não só o sistema defensivo. Até porque hoje, querendo ou não funcionou contra o Guarani, enfim. Falar um pouquinho do Garro, Sérgio, por favor. Eu acompanhei o Garro ano passado, fui ver alguns jogos do Corinthians na Arena, e ele me surpreendeu de forma muito positiva, porque é um jogador de construção e de finalização. Às vezes esse meia ele só constrói, pifa os caras, e ele não, ele tem a finalização boa, ele entra na área, é um jogador de muita qualidade, e você vê ele achar o Yuri Alberto fazendo uma diagonal. Eu gosto muito desse jogador, é um jogador lúcido, né? A gente vê pouco jogador com essa qualidade dentro do futebol brasileiro. E o Garro é um cara que participa muito ativamente dentro do jogo, na saída de bola do adversário. Agora que tem o Memphis, que está jogando mais adiantado, mas ele sempre é um cara que aperta a marcação. É um jogador de qualidade. O Corinthians achou um meia interessante. Na realidade é o 10. É o 10. É o 10. É o 10, né, jogador? É o 10, é o cara que arma, é o cara que pensa o jogo, é o cara que ali no setor de meio campo organiza, né? Tanto no setor ali defensivo, que ele volta para ajudar ali, compor, mas ele chega muito bem ao ataque, como você mencionou. Né, Paulo? Ele controla o jogo. É isso aí. Da cadência, acelera quando precisa. Todo time, ele é o Djalma do Palmeiras de 96. Chuta com as 2 pernas, né? Jogador. Na Argentina, o engante, que eles chamam, e é a peça que falta. É a peça que falta no Brasil de um grande jogador para ter armação, chega, conclui. O Corinthians achou um grande jogador e bom que ele está voltando agora, depois de lesão, né? Agora, se a gente colocou o problema do Corinthians, essa Libertadores, essa pré-Libertadores, no meio da reta de chegada do Campeonato Paulista, tem esse fator caso. O Corinthians hoje, depois do papelão contra a Universidade, né, da Venezuela, time, todo mundo sabia que ia ser um time reserva hoje, contra o Guarani, o time já estava classificado, não tá barato o ingresso, né, a vida não tá fácil para ninguém, Neoquímica lotada. É o diferencial, se tem esse aspecto Libertadores para atrapalhar, a Neoquímica, e o Corinthians com a melhor campanha vai decidir em casa, a Neoquímica pode ter um peso muito grande. Olha, Garrafa, Miller, quarta-feira, independente da fragilidade do adversário, o Corinthians tem que entrar com o time principal. Cansou, sai. Simples. Mata o adversário no primeiro tempo, faz os resultados no primeiro tempo, não, jogador. Aí tira os principais jogadores. Comece com os melhores, né? Comece com os melhores, com o time. Depois entra o banguzinho, essa coisa simples. Independente da ruindade do adversário. Faz 2-0 e pronto. Acabou, mas é simples fazer isso, pô. Ó, tocou a campainha, você sabe, Michele Janela tá sinalizando. Opa, temos presentes pro nosso público, Michele. É isso aí, muita gente mandando mensagem no nosso Instagram, na fotinho ali do treinador Sérgio Soares, do meu Juventus da Moca. Então vamos pro primeiro presente. Primeiro um abraço pro senhor Vivaldo, que hoje está fazendo 67 anos. O filho dele é o Paulo Henrique, escreveu aqui pedindo presente, não ganhou presente, mas ganhou parabéns pro seu paizão. Então vamos lá, o primeiro presente é a camisa do Vasco da capa, camisa número 1 do Vasco, tamanho G. Obrigada, Fabrício, por esse presentão. E olha, vai pro Everson Mira Ribeiro. Gente, o Everson vai fazer aniversário no sábado e ele escreveu uma história tão bonita. Ele, olha só, na final do Brasileirão de 97, ele ganhou uma camisa do Vasco do Mauro Galvão. Infelizmente, a casa dele foi assaltada e levaram a camisa.
E agora ele estava pedindo, por favor, essa camisa, e agora, que também era da capa, e agora você tem uma camisa nova da capa. Uma semana para retirar seu presente aqui na TV Gazeta. A nossa produção entra em contato com o senhor a partir de amanhã, tá bom? A gente ainda tem vários presentes aqui. Você comenta lá na foto do Sérgio Soares no nosso Instagram, @MesaRedondaTV, qual presente você quer. Siga o nosso Instagram também, tá bom? Então vamos lá, temos presente número 1, a camisa do meu Juventus da Moca, patrocinada pelo São Cristóvão Saúde, que o treinador Sérgio Soares do Juventus trouxe para nós. Presente número 1, junto com 5 ingressos para o Carnaval do Juventus. Presente número 1, tá? Pode ir ou na matinê, dia 1, 2, 3 ou 4 de março, ou à noite, que tem no sábado ou no domingo, à noite das 11 às 4 da manhã, hein? Olha que beleza. Segundo presente, tem a camisa da capa do Noroeste de Bauru, junto com mais 5 ingressos do Juventus para você e com seus amigos e com a sua família. E o outro presente que ainda está faltando é a camisa do São Paulo com gola, tamanho G, luva da Poker, que o Leandro da Gold Placa mandou pra gente, a flâmula da JC Flâmulas, que é a fornecedora oficial das flâmulas aí. Tá certo, Garrafa? Daqui a pouquinho eu volto com mais e tem arquibancada virtual, ó. Vou mostrar a sua foto aqui assistindo Mesa Redonda. Coloca no Twitter, #Mesa Redonda, que eu vou postar, vou mostrar a sua foto aqui. Combinado, Michele. Você viu? Presentes de altíssimo nível. Vamos voltar para a Neoquímica Arena. Silvestre, encerrada aí a zona mista. Silver, se você puder mostrar, se tiver condição, só de mostrar como é que tá o rescaldo aí. Não precisa entrevistar ninguém, só mostrar como é que tá a situação dos nossos colegas. Estou com saudade dessa zona mista. Faz tempo que eu não apareço por aí. O seu destaque final na Neoquímica Arena. A Maria te espera em casa ansiosamente, Silvestre. Sim, a Maria, a Valentina, minha enteada, a Renata, minha esposa. Marcinho, você consegue tirar do tripé a câmera? Estamos ao vivo, vamos dar um pequeno... Vai balançar um pouquinho, tá bom? Se você ficar tonto, Garrafa, é ecobeer, tá? É um pouco de ecobeer na veia, mas não é só o balançar aqui da câmera, porque tem muita coisa pendurada aqui no nosso equipamento. E eu quero mostrar para vocês, então o salão já está vazio aqui, salão de imprensa. Melchior Brito vai ajudando também a desconectar algumas coisas aqui, por favor, para a gente não arrastar tudo. E agora eu vou conseguir girar a câmera, vocês vão ver aqui o nosso spot de luz. Ó, nosso spot para ficar bem bonitão, iluminado, tá? Ali a zona mista, o pessoal de rádio encerrando a entrevista com o Rodrigo Garro, que também já foi embora. Galera aqui no rescaldo das transmissões, e aqui é a entrada programado. Então, essa porta já fechou, mas aqui é a entrada programado. E a arbitragem indo embora agora, sem muitas polêmicas hoje, acho que não tivemos problemas com o apito. Os jovens árbitros, ou eles estão muito jovens, ou eu estou ficando velho pra caramba, viu, Garrafa? Eu vou aproveitar aqui, ó, rapidinho, para conversar, se você me der mais 30 segundos, com o Rodrigo Vessone, que é um jornalista da velha guarda, que eu gosto muito. Ô Vessone, chega aí, meu timão, queridão. Tudo bem? Tudo bem, meu Bom pai. revê-lo sempre. Muito obrigado pelo apoio que você me dá aí de vez em quando, junto, tabelando. Ô Vessone, você estava falando de números interessantes, né? O Romero, que eu chamo de patinho feio no bom sentido, é óbvio, chegou a 41 gols, artilheiro da Arena. Não tem conversa. O segundo é o Yuri, talvez, Yuri, com 30 e alguma... 36. Tá. Mas o Romero também quebrou uma nova marca, que você me passou. Ou igualou uma marca. Igualou do Jô, né? É como o maior artilheiro do Corinthians no século. O século começou em 2001, e passou muita gente boa, hein? Teve Ronaldo, teve o próprio Jô, teve Tevez, teve muita gente boa. E o Romero, então, com 65 gols, igualou o Jô e se transformou no artilheiro do século. Já era o maior artilheiro do estádio, como o Silvestre disse, já era o maior artilheiro estrangeiro também, já é o estrangeiro que mais vestiu a camisa. Os números estão aí, né? Ele, como você disse, é um pouco isso mesmo. Na coletiva ele brincou, vocês estão me tirando do time, porque sempre joga com 2 enfiados e ele nunca joga com 3 e ele... vocês me tiram do time sempre, O mas nosso eu tô auxiliar, aí. o Melchior, que é corintiano, ele gostaria de ver o ataque com 3 homens e o Romero numa beirada. O problema todo é o seguinte, o time vem nos últimos quase 30 jogos, e a gente não pode normalizar isso, só uma derrota. E tudo com 3 volantes. Então, assim, um time que
que empatou acho que 2 ou 3 jogos e perdeu um nesse que foi para o São Paulo nesses últimos, sei lá, 25, quase 30 jogos. Para quem mesmo? Esqueci. Para o São Paulo. 2 vezes no mesmo dia, então, no mesmo final lá, de semana. Teve lá em Brasília aquela vez. Só uma pequena lá cutucadinha. Então, quem ganhou dos Corinthians depois de muito tempo também foi o São Paulo, porque era em Brasília. A última derrota desse Corinthians era em Brasília para o São Paulo. Aí veio no Morumbi também foi. E tudo com 3 volantes. O que, aliás, eu discordo, né? O lance dos 3 volantes, o pessoal acha que é só defensivo. Para mim, eu sou muito contra isso. Você tem 3 caras muito diferentes na frente, você põe tripézinho que vai mudar. Os 3. Que vai mudar quarta-feira. Martínez vai ser recuado para primeiro volante. Carrilho vai migrar da esquerda para a direita. O Bidon entra do lado esquerdo e o Garro lá na criação. Obrigado, Vessone. Valeu, viu? Obrigado. Boa noite a todo mundo aí. Valeu. É isso aí, Garrafa. Assim encerramos os trabalhos aqui na Neoquímica Arena, meu querido amigo. Legal, obrigado, Silvestre, parabéns a você, a toda a equipe que está lá na Neoquímica Arena, desconectando então a Neoquímica Arena. É isso, o Corinthians, o mestre está também, o mestre Alberto Helena Júnior, é isso, tá pedindo passagem, porque nós temos definidas as quartas de final, Corinthians e Mirassol, na sequência a gente vai falar do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, tem Santos e Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino, São Bernardo e Palmeiras, o Palmeiras se classificou, o mestre fazendo um balanço aí do que foi essa rodada maluca, hein, mestre? Boa noite, mestre. Olha aqui, manda um tremendo abraço para todo mundo aí da mesa e um beijo para essa deusa dourada aí, vestida de verde, que te quero verde, né? Ó, nossa querida Michele. Bom, olha, por falar em verde, o Palmeiras conseguiu passar mais uma vez pelo funil e chegar à próxima fase do campeonato. Ele que busca o inédito tetra. Hein? O Corinthians, com o time reserva, deu no couro ali para empatar, foi o suficiente. São Paulo fez um primeiro tempo magnífico, segundo tempo mais ou menos, mas deu sinais de que pode realmente se transformar num time interessante nessa longa jornada do período que estamos vivendo. E, por fim, o Santos, Neymar, gol olímpico. Esse cara não para de inventar mesmo, é um típico jogador de cartaz, né? Ele é um cara extraordinário. É isso aí, garoto. Beleza, mestre. Tá aí o mestre, então, falando do belo gol que o Neymar fez. Deixaram o Santos chegar. Aliás, Chile, coloque, antes de seguirmos para o São Paulo, coloque aqui como é que ficaram os confrontos da fase de quartas de final. Os 4 grandes estão classificados. Palmeiras foi, meio com as calças na mão, tal, aquela loucura na redação, Paulo Sérgio secando, mas olha, deu Corinthians e Mirassol, Santos e Guarani, Corinthians mandando o jogo em casa, como mandante, Neoquímica Arena, Santos e Guarani, Santos e Bragantino. Santos e Bragantino, classificaram o Guarani aqui, mas é Bragantino, né? Então, pode deixar agora, só para eu terminar aqui, por gentileza, já tá errado mesmo, vamos embora. Santos e Bragantino, Palmeiras e São Bernardo, Palmeiras joga fora, tá? Palmeiras joga fora, e São Paulo e Novo Horizontino como mandantes. Eu vou perguntar para vocês na sequência, já vão pensando aí, como é que ficaram as 4 forças do campeonato? O Sérgio Soares e o Fernando não participaram do primeiro programa nosso aqui, obviamente, eles não deram os palpites, mas eu tenho os palpites de todo o nosso time, acho que a Michele também não estava nesse programa. Eu estava de férias. Michele estava de férias. Vamos ver se o pessoal vai mudar, quais são as forças, e a gente vai também lá para São Bernardo para conversar com a Marina. Só que antes tem recado importante, Chile, é isso? Ou não? Se quiser, eu dou um recado. Eu dou um ganhador aqui de um presente para você que está em casa. Você precisa pôr para mim aqui no TP, senão... Põe o recado do Garrafa aqui, porque ele quer falar de coisa boa. Bom, então daqui a pouco a gente faz, Chile, daqui a pouco a gente faz, deixa eu perguntar aí, Paulo Sérgio, para você, quais são as 4 forças do campeonato, por gentileza? Mas você vai pôr aquela você que tem eu falei aí, Chile? Antes? A do Paulo Sérgio? Mas nós vamos, então, mas tudo bem. Fale as 4, ele já vai pôr as suas 4 forças. Quero saber o que você disse lá no início do campeonato, quais eram as suas 4 forças? Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Os 4 se classificaram.
Com tudo o que aconteceu na primeira fase, o que pode vir a acontecer na segunda, o senhor mantém essa ordem das 4? Mantém essa ordem. Então, repetindo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Alex Miller, quais foram as suas quatro forças na ordem lá no início da temporada? Pois é, que a gente não tinha visto ainda o rendimento dos times. Agora a gente pode analisar diferente. No começo do campeonato, antes do começo, eu falei Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Eu vou trocar 2 posições aqui. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos? Não, coloquei Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Tá. Eu vou colocar hoje o Corinthians como um time mais ajustado, mais acertado e jogando um futebol melhor. Então o Corinthians eu coloco agora como o time mais forte. Primeira força. Eu coloco o Palmeiras em segundo, né? Coloco o Santos em terceiro e o São Paulo em quarto. Então o Santos subiu a posição, o São Paulo caiu. Eu acho que o São Paulo caiu. E Corinthians e Palmeiras? Corinthians e Palmeiras eu inverto em relação à teoria, em relação... Você inverteu tudo? Não, tudo não. Sei lá, inverti então. Tá certo, inverteu. Miller, pra você, você lembra que você tinha colocado, Miller, as 4 forças? Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Miller mantém ou muda? Mantém. Mantém? Até porque é outro campeonato. Outro campeonato. Sim, mudou tudo. O mata agora. O mata é totalmente diferente da fase classificatória. Vou deixar a Michele para ela não influenciar ninguém. Porque tem a sensibilidade feminina, vai ficar por isso. Fernando, quais são as 4 forças do campeonato nesse momento da competição? Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. São Paulo jogou 3... São Paulo é a 4ª força? São Paulo jogou 3 meios tempos no Campeonato Paulista. Contra Mirassol, contra o Corinthians. Coração peludo seu, hein? E hoje contra o São Bernardo. Precisa melhorar muito para ganhar do Novo Horizontino e avançar. Acho até que avance. Mas hoje ele joga um futebol pior que os 3. Sérgio, as 4 forças daquilo que você está vendo agora, enfim. Eu vejo o Corinthians o time mais ajustado dentre os 4 grandes. O Corinthians é o mais ajustado, está pronto, na minha opinião. Obrigado, o Palmeiras está no processo, na minha opinião, um processo sutil de renovação, né, mas ainda mostram, apesar de ter classificado hoje na última rodada, mostra um padrão melhor que São Paulo e Santos. O Santos está se ajustando agora com a chegada do Neymar, né, e o São Paulo com o Lucas e com o Oscar, ainda o Zubeldia está tentando achar um lugar para botar esses caras. Então, para mim, é Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Tá vendo? Corinthians, Palmeiras, Aí, São Paulo e Santos. Sabe. Só porque foi o seu. Você não respeita ninguém. Se não for O igual dele, não vale. O que eu achei legal foi ele falou assim: a gente não sabia. A gente não fala, eu não sabia. Porque não é a gente. Porque você sabia é que... você. Eu falei, eu continuei com tá o mesmo. impossível, hein? Mas fazia tempo, eu continuei com o mesmo. Fazia tempo também. Eu não troquei. Mas fazia tempo que o time Eu não tá não assim. troquei. Eu insisto você não ali. pensa. E eu sei que vai dar isso. Eu vou mudar o meu, hein? Aí, ó, tá vendo? Eu tinha qual Corinthians, Palmeiras, São Paulo e o Santos, que nem sonhava ter Neymar. Eu mexo do primeiro pro segundo. Eu ponho o Palmeiras, ó o meu palpite aí, ó. Palmeiras em primeiro? Corinthians, eu tinha votado. Corinthians, Palmeiras, segunda força, São Paulo e Santos. Eu mantenho o Santos na 4ª força, mesmo com o Neymar. Tô com o Sérgio, tá arrumando ainda, né? O Caixinha tá arrumando o time, mesmo com a chegada do Neymar. O Neymar também tá buscando se recondicionar. O São Paulo tá devendo, mas eu entendo que ele tem um time mais ajustado que o Santos. E eu passo o Corinthians para segundo e passo o Palmeiras para primeiro. Palmeiras vai ter só Campeonato Paulista. O Corinthians tem essa Libertadores e a Libertadores é pedra no caminho do Corinthians. Só por isso. E o Corinthians teve aí, né, uma pequena queda. Para mim fica Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Michele Janela, os 4 para você. Pra mim, não. Pra mim é Corinthians, Aí. Palmeiras, Aí. São Paulo Aí. e Santos. Aí. É como você tinha colocado, mas pra mim... Aí. E pra mim, eu já falo quem é o campeão. Posso falar? Xiii, já tem o... Então segura aí, a Michele vai falar quem é o campeão. Eu já- Só eu já que tenho a antes... sensibilidade. E a Michele Janela já tem o campeão? Já tem o campeão, mas eu Segura! só vamos falar depois. Segura, rapaz, abusar. Você tem o campeão já, Paulo? Não, assim como a Michelle. Eu já tenho. A Michele tem. Bom, falamos da sensibilidade feminina. Vamos agora com Marina Buffon. Vez do São Paulo, quero saber desse São Paulo. Estão falando de Fernando Diniz no lugar do Zubeldia. A gente vai esmiuçar tudo isso. Primeiro, o jogo, vitória do São Paulo. São Paulo não conquistava uma vitória há 5 jogos. Tá a Marina lá em São Bernardo ainda. Deixaram a iluminação para Marina Buffon. Quem tem moral tem, hein, Marina? E o São Paulo voltou a vencer. Boa noite.
Olá, Garrafa, boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, você viu a moral? Eu acho que realmente eles deixaram essa luz aqui pra gente só, viu? Porque todo mundo já foi embora, tá um silêncio aqui agora, algo muito diferente do que aconteceu nos 90 minutos de jogo entre São Bernardo 1, São Paulo 3, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio. Muita torcida presente hoje, principalmente, obviamente, aqui da torcida da casa, que estava esperando mais uma vitória. O São Bernardo não perdia aqui em casa desde a segunda rodada contra o Mirassol, justamente, que foi hoje o Palmeiras venceu aí, né? E aqui dentro de casa, então, essa foi a segunda derrota do São Bernardo nesse Campeonato Paulista. O São Bernardo que já estava classificado para as quartas de final e que possivelmente seria o primeiro colocado, só dependendo aí do resultado da Ponte Preta, que acabou não acontecendo. Por conta disso e também por atletas que estavam pendurados, o Catalá colocou uma equipe sem o goleiro titular, por exemplo, e sem o ataque titular também. Mas o São Paulo também precisou fazer algumas modificações aí, também não colocou o Caleri, que estava pendurado, o Enzo, lateral esquerdo, também estava pendurado, foi preservado, o Alisson segue sendo preservado, vai estar à disposição para as quartas de final, Alan Franco também da mesma forma não esteve em campo porque estava pendurado. Enfim, o Dia adotou essa estratégia para conseguir levar os seus atletas para as quartas de final, porque o São Paulo também já estava classificado, a gente sabia, mas precisava garantir a liderança do Grupo C, algo que aconteceu com essa vitória aqui. Inclusive foi importante essa vitória, porque o Novo Horizontino também venceu nessa última rodada e caso o São Paulo tivesse empatado ou perdido, aí seria definida essa vaga das quartas de final para a semi lá na cidade do interior de São Paulo. Bom, São Paulo já desde o início começou o jogo bastante ali focado na vitória, teve chance já desde o início, 9, 10 minutos, com o Lucas, Oscar, com o André Silva também, e daí depois, efetivamente, o André faz um gol, ele inicia essa abertura de placar aos 19 minutos, depois de um cruzamento do Oscar, direto para a cabeça dele, ele faz esse gol, depois ele também faz um outro gol, segundo gol do São Paulo ainda no primeiro tempo, depois de um cruzamento rasteiro do Wendel, o Wendel que jogou hoje pela primeira vez como titular, ele havia feito a estreia dele contra a Ponte Preta, entrou ali no final do jogo, o São Paulo já estava perdendo, teve gente até que passou despercebida essa estreia do Wendel e hoje ele estreou até como titular com uma assistência. São Paulo volta para o segundo tempo com o mesmo time, exceto sem Pablo Maia, porque no finalzinho ali do primeiro tempo, aos 37 minutos, o Pablo Maia acaba torcendo o tornozelo direito, até preocupa um pouco São Paulo, ele saiu aqui do estádio um pouco antes do jogo acabar, inclusive, para realizar exames em São Paulo de imagem, enfim, o resultado deve sair hoje, a gente deve apurar para saber se foi alguma lesão um pouco mais grave aí do Pablo Maia, preocupa, portanto, essa lesão sim dele, que foi no tornozelo, não se sabe ainda a gravidade desse problema. Aí, por conta disso, então, o Subeldia teve que fazer essa substituição, colocou o Bobadilla em campo ainda no final do primeiro tempo. Para o segundo tempo, o Catalá fez algumas substituições e aí aos 8 minutos, o São Paulo teve um pênalti contra, o Cédric faz o pênalti na leitura da árbitra, em cima do Helder, zagueiro Helder, e aí o Fabrício, que tinha entrado nessas mudanças do Catalá, acaba fazendo 2-1. E aí, muito torcedor do São Paulo, Garrafa, deve ter ficado um pouco assim, com medo, porque foi justamente numa situação de início de segundo tempo que a Ponte Preta virou o jogo lá no estádio do Morumbi no meio da semana passada. Mas não foi isso que aconteceu hoje, viu? O São Paulo conseguiu manter a calma, o André Silva até fez um terceiro gol que acabou anulado pelo VAR por conta de impedimento, e aí no finalzinho, depois entrou o Luciano, entrou o Caleri, aí o Arboleda fechou essa conta. Em relação ao Subeldia, ele estava aparentemente um pouco abatido, essa é uma impressão minha, não é informação, eu senti ele um pouco abatido sim, mas estava dizendo ali que estava, como é que se diz? Estava tudo bem receber essas críticas que ele vem recebendo nessas últimas semanas, porque afinal ele considera que essas críticas são justas. 5 jogos sem vencer, como você comentou, né, Garrafa? Então foi uma grande sequência aí, derrota para o Bragantino, começou lá num sábado, depois fora de casa contra a Inter de Limeira, contra o Velo Clube, depois contra o Palmeiras e por fim fechando contra a Ponte Preta, 5 jogos em que o São Paulo jogou muito mal, exceto contra o Palmeiras, que a estratégia acabou dando certo, saiu com um empate lá do Allianz Parque. Mas hoje aqui, de fato, o São Paulo jogou bem, conseguiu dominar a partida e sair com esses 3 pontos e garantindo a liderança do Grupo C para jogar no Morumbi as quartas de final, algo muito importante, né, Garrafa? Você tem alguma coisa para me perguntar? Tô sentindo alguma coisa do Subeldia? Quero saber. Aliás, hoje ele terminou o home office dele, né? Porque é o técnico home office.
Ele fica mais suspenso, trabalha do sofá. Uma moleza o técnico home office, virou folga, né? Porque, aliás, o auxiliar dele tem que ganhar um salário quase igual, porque ele trabalha mais que o Zubeldia. Hoje não estava em home office. Você conversou com... Mas o Abel diminuiu. O Abel diminuiu. Já ficou também. Tudo bem. Mas, não, esse ano, mas o Abel era home office também, deu uma parada. Mudou muito. Que aqui tem que falar, né, Sérgio? Mas eu quero saber se o Zubeldia falou algo sobre o jogo e se for sobre a história do Fernando Diniz, você segura aí. Primeiro sobre o jogo, você tem alguma declaração do Zubeldia e do Fernando Diniz, segura aí, porque surgiu um bochicho de que comenta-se que na primeira maior vacilada do Zubeldia, o Diniz pode estar chegando. O home office hoje falou, foi aí em São Bernardo, conhecer São Bernardo, ele gosta de dirigir o time de sofá, né? Ô, Garrafa, sim, conversamos. Ele estava aqui na zona mista, não, na coletiva de imprensa, né, depois da partida. Como eu falei, parecia um pouquinho mais abatido, falou sobre essas críticas que ele considera justas, falou sobre a partida, sobre a estratégia que ele traçou para jogar hoje, falou sobre Cédric na lateral direito, falou sobre o Wendel também e, claro, falou sobre o André Silva. Aliás, Garrafa, o pessoal que acompanhou o Gazeta Esportivo essa semana viu que a gente fez uma entrevista exclusiva com o André, e não é por nada não, mas depois que eu entrevistei ele, o homem fez quase 3 gols aqui, tá? Que um não valeu. Ele falou que ia ser o primeiro hat-trick dele pelo São Paulo, pela carreira, enfim. Teria sido muito legal se ele tivesse feito os 3 gols, fez 2 e garantiu com certeza essa vitória aqui. Mas, enfim, falou sobre o André, falou sobre continuidade de trabalho. Teve uma questão que ele foi perguntado ali se ele estava se sentindo respaldado, e aí ele interrompe um pouco ali a questão da colega, né, da Tati Tavares, que é da Band, e ele diz, não. Ele meio que desconversa e fala, eu senti vergonha de ter ficado 5 jogos sem vencer pelo São Paulo. Daí ele lembra daquela situação do ano passado, quando o São Paulo estava buscando a classificação para a Libertadores, que também ficou um período ali no final do ano sem vencer, que ele também sentiu vergonha naquela época, sentiu vergonha agora também, mas disse que acho que eu vou... no apagar das luzes vou chamar a sonora do Zubeldia para vocês ouvirem, que acho que é melhor ele falando do que eu, tá? Olha aí. Lo que uno siente es vergüenza cuando pasan 5 partidos y no gana. Estamos en un equipo grande y uno quiere ganar. Entonces lo que aconteció el año pasado, que clasificamos a Copa Libertadores, y las últimas 5 fechas, 6 o 4, no recuerdo, me fui con mucha vergüenza. Como profesional me fui con vergüenza. Y seguramente todos nos pasó lo mismo, porque uno quiere ganar. Pero habíamos conseguido un objetivo, que era clasificar a la Libertadores, que pareciera que es lo que corresponde. Entonces ahora, que llevábamos 5 jogos, yo sentía vergüenza. Pero hay que trabajar, hay que aguantar las críticas, porque a veces las críticas, como dije, son infundadas y otras veces tienen lógica. En este caso, tienen lógica las críticas. Tá aí, então, o Zubeldia falando sobre o que você perguntou de Fernando Diniz, Garrafa, e toda essa situação que acontece. Agora a situação muda um pouquinho, porque o São Paulo não só jogou bem, como garantiu essa classificação em primeiro lugar e vai defender a vaga para a semifinal em casa. O que eu tenho de informação para você é o seguinte, as quartas de final é um jogo decisivo para o São Paulo, tanto para o clube, na questão do calendário e tudo mais, quanto para a continuidade do trabalho do Zubeldia. Dentro do clube, existe uma ala que gosta muito do trabalho do Fernando Diniz. Não foram iniciadas conversas, não tem conversas em andamento por conta desse problema com o Zubeldia nesses últimos 5 jogos, não é nada disso. Mas a gente sabe que ali dentro do clube tem pessoas que gostam do trabalho do treinador que está disponível no mercado, né? Então, o que eu tenho de informação é isso, não tem uma negociação em andamento, há um respeito pelo trabalho do Zubeldia, mas a gente sabe que o mercado, ele é muito volátil, ele é muito rápido, dinâmico, então, a depender de um resultado nas quartas de final, hoje aqui a gente pôde ver um respiro, uma sobrevida para o trabalho do Zubeldia, porque o time realmente jogou bem, o elenco parece muito fechado ali com o Zubeldia, o próprio elenco teve conversas ali para parar essas arestas dos últimos jogos e parece que deu certo, né? Então, a situação por hora é essa. Vamos esperar final de semana que vem para ver aí qual vai ser a situação do São Paulo daqui a 7 dias, viu, Garrafa?
Legal, obrigado Marina, parabéns aí pelo trabalho, Marina, até agora lá em São Bernardo, voltando para casa. Miller, e este São Paulo, agora com rumores de que poderia sair o Zubeldia, mas é claro, tá classificado, não é o momento de sair, mas você conhece bastidores do Morumbi, e eu sou da seguinte tese, aonde há fumaça, há fogo. Você ouviu alguma coisa? Respeitando, foi a matéria... essa notícia foi dada pela colega Joana de Assis, do Sport TV. Tá? Um beijão pra Joana. Rafa, eu vou responder assim. Qualquer nome que ventilar no Morumbi essa semana, qualquer nome de treinador, vai surgir as conspirações, favor e contra. Normal você, coisa da bola isso. Mas o presidente, de maneira nenhuma, pensou em demitir o Zubeldia. Independente da má atuação do time nesses 5 jogos, né, sem vencer. Agora também tem que ir com ele até o fim do Paulistão, né, Miller? Claro, Não dá para trocar agora, né, gente? Tem que esperar. Vocês acham que a permanência, vou até preservar o Sérgio, mas a permanência do técnico passa pela continuidade, pelo menos até uma ida final no Campeonato Paulista? Lembra que eu falei no passado, final do ano passado? Eu falei assim, o Paulistão é o limite para ele. E aí, Fernando? O empate contra o Palmeiras, que ele mudou o esquema, que ele colocou 3 zagueiros e admitiu que o Palmeiras ia jogar em casa e ia pressionar, manteve o Zubeldia com uma sobrevida. E hoje ele fez a mesma coisa. Hoje ele colocou 3 zagueiros, soltou os 2 laterais, o Cedric e o Wendel, como alas, e deu muito certo. Ele mudou um esquema que estava dando errado, com o Igor Vinícius como lateral direito, com o Luciano voltando como meia, com o Caleri, que não vive um bom momento. E hoje ele teve mais uma sobrevida. Vai até o final do campeonato? Vai, certamente. Mas essa história que o Miller contou de técnicos que sempre estão rondando o Morumbi, vai continuar enquanto ele permanecer com determinadas convicções que ele tem. Os resultados vão colocar o Zubeldia ainda no comando do São Paulo. Hoje ele teve mais isso aí é antigo no futebol. A gente que está no futebol há tantas décadas, a gente sabe, quando acontece isso, é questão de tempo. Pode não ser agora, mas vai ser daqui 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. O desenho foi igual ano passado. Exatamente. O primeiro deslize. Né? Michele falou bem, já está na frigideira. Já acendeu fogo. Uma primeira sequência de maus resultados do São Paulo, ele vai cair. E quanto mais o presidente faz postagem ao lado dele, como se estivesse tudo bem, é mais um indício de que ele vai cair na primeira oportunidade. Não tem jeito. E a hora que o presidente garantir que ele fica aí... Ô Sérgio, quando o treinador, obviamente hoje, né, é tudo muito rápido. A gente fala ali, já viraliza e tal, aquela coisa toda. É óbvio que chegou no ouvido dele a história do Diniz, né? Chegou. Quando chega para o treinador, não estou falando do Zubeldia, quando chega para o treinador esse tipo de informação e ele está numa fase decisiva, o time está classificado, tem um jogo pegado com o Novo Horizontino que o ano passado eliminou São Paulo. Né? Isso pode ter algum reflexo no trabalho do Zubeldia já para a partida do próximo final de semana? Eu acho que é muito importante o que acontece internamente, né? Da conversa franca do presidente, do diretor de futebol, para que o treinador tenha tranquilidade para esse momento importante. Se não tem essa conversa, se não tem uma conversa do presidente com o treinador, fica uma pulguinha atrás da orelha e acaba atrapalhando um pouquinho, sim, neste momento importante do São Paulo. Assim como um jogador, em certos momentos da carreira, não é jogador, na fase, fica meio sem confiança, vê que ele não está bem numa fase legal, acontece com o treinador também. Qualquer treinador passa por esse momento. O Zubeldia viu que o momento dele não estava bom. Aí o treinador também fica um pouco sem confiança, fica meio assim, tá? Tanto é que ele reconhece. Olha, é vergonhoso esse momento que a gente está passando. Você acredita ainda no trabalho do Zubeldia, Miller? Não. Você entende que na primeira oportunidade você não vai trocar com o cara? Eu acho que o time tá pontuando porque o time do São Paulo é bom. Tem o Lucas que é decisivo. E os jogadores estavam se cobrando também, né? Exatamente. Isso aí. Mas eu não acredito no trabalho dele. Eu acho que, como eu disse, se ele não ganhar o Paulistão, ele cai. Não, e tem outra coisa, né? Como o próprio Fernando mencionou, quando o treinador reconhece que a formação justa, aquilo que ele achava que ia ser ideal para o início, não é, ele mudou. Então tem que mudar, não tem que fazer pro jogador, não, o Luciano tem que jogar, não é que o Luciano tem que jogar. O Luciano tem que jogar na posição que ele vai render pro time. Hoje, o Lucas, ele é um jogador que você precisa deixar ele livre. Claro. É um jogador que você não pode ficar falando pra ele, volta pra marcar, claro, Lucas. E o Oscar também. E o Oscar também. São esses jogos. Então você tem que deixar. Quem marca nesse time, então? Você tem que deixar 2 sem marcar, ou Sérgio? Rafa, isso é uma outra coisa. Tá bem posicionado, já tá marcando. O time tá bem posicionado, já está marcando. Tá. Fecha espaço. Não vou ficar dando aqui. Pô, tem um treinador aqui, então eu vou respeitar o jogador. Entendeu? O São Paulo pode ter um problema sério agora. A
Marina citou, o Pablo Maia teve uma lesão grave, ele saiu chorando, ele ficou ali no banco de reservas com os jogadores olhando, assustado para ele. De novo, né, Pablo Maia? E é uma lesão que amanhã pode ter um exame, infelizmente, Agora uma notícia tornozelo. pior. Agora. Falando, Garrafa, falando de formação, quando que o Zubeldia trabalhou com 3 zagueiros desde quando ele chegou no São Paulo? 2 vezes, né? Agora, contra o Palmeiras e hoje. Assim, a convicção do Zubeldia não é essa. Claro que não. Esquece. Ele está mudando porque ele está se sentindo pressionado. Lógico. A mudar para buscar uma situação. Ele tem o Ferrarese, ele põe de lateral, ele não põe nem como zagueiro. Os grandes momentos do São Paulo, quando o Muricy foi treinador, o São Paulo jogava como? 3 zagueiros. O Muricy sentou com ele e falou: meu filho, vem cá. Vamos botar um 3 zagueiros, que é a cara do São Paulo. O São Paulo se dá bem com isso aqui. E ele foi um cara que escutou e a coisa deu resultado. Agora ele vai ter que refletir. Ou ele vai levar o que ele tem como convicção, que é jogar com linha de 4, ou ele vai trabalhar dessa maneira e tirar alguns jogadores. Porque não vai dar para jogar com uma linha de 3, no 3-4-3, com o Oscar, com o Lucas, com o Luciano. Ele vai ter que agora abrir mão de algum desses jogadores. Quando o time grande não mata, ele vai... Aí entendeu? sim... Sabe o que acontece, Garrafa? Um treinador, ele tem que ter sensibilidade, assim como qualquer jogador. E o Zubeldia não teve sensibilidade contra o Palmeiras. Ele podia ver que o Palmeiras não estava no momento bom lá no Allianz Parque. Entrasse com o time titular, entrasse sem 3 zagueiros, ele poderia até ter vencido o jogo. Mas como ele entrou para não perder, por isso que o São Paulo... Mas você pode ser técnico do São Paulo e entrar, imaginar, eu vou entrar contra o Palmeiras para não perder? Não. Você não está classificado. É o São Paulo, gente. Mas é o que eu tô te falando, ele entrou para não perder. Ele entrou com medo. O São Paulo jogou como time pequeno. É isso que eu tô falando. Tanto é que quando o Lucas entra, quase faz um gol. Eu tô dizendo que ele não aproveitou o mau momento do Palmeiras, que estava no campeonato, para ele vencer aquele jogo mesmo fora de casa, na casa do Palmeiras. Ele não quis saber disso. Ele entrou retrancado, defendendo o resultado. E o São Paulo não joga assim. Eu vou falar uma coisa aqui, né? Eu tenho liberdade para falar com o Sérgio sobre isso. E é assim, teve técnico estrangeiro aqui muito bom. Teve muito técnico estrangeiro ruim. E não estou defendendo o Sérgio Soares, não precisa de defesa de ninguém. Só acho o Sérgio Soares um profundo conhecedor de futebol. É um cara que já fez vários bons trabalhos. Eu não vejo nunca o nome do Sérgio ser vinculado aí em possibilidades. E não é pelo trabalho, pela qualidade do trabalho do Sérgio que eu conheço. Tá? E como jogador tem a sua história e como técnico também. E nós temos hoje, vou tocar no assunto delicado, fazer uma pergunta para o Sérgio e acho que é importante ele responder isso. A gente tem um técnico negro aqui no Brasil, em destaque, o Roger Machado. Né? Machado. Existe, né, preconceito em relação a técnico negro no futebol brasileiro, Sérgio? Eu respondo isso o seguinte, Garrafa, a sociedade ela é preconceituosa e o futebol faz parte da sociedade, então tem preconceito sim. Eu já escutei que um amigo meu, não vou falar aqui, falou: Sérgio, você não chegou nos grandes times, no top 12 do futebol brasileiro, porque você é preto. Eu falei, não, eu vou continuar trabalhando para poder chegar, eu me capacitei, eu busquei conhecimento, continuo dentro desta linha, para ter uma oportunidade, né, num dos grandes clubes do futebol brasileiro. O que acontece é que hoje o futebol, né, você está priorizando o treinador estrangeiro. Né, e, consequentemente, nós, treinadores, você falou só do Roger, realmente só tem um Roger na Série A do Campeonato Brasileiro. Né, então, nós vivemos numa sociedade preconceituosa, racista sim. Né, no futebol também tem. Eu não estou ainda, talvez é por isso, mas não é isso que vai diminuir a minha capacidade, o meu desejo, a minha luta de chegar onde eu quero chegar, né? De estar dirigindo o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, o Santos, esses grandes clubes do futebol brasileiro. Eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque toda vez que tem a oportunidade de a gente ter o Sérgio aqui na bancada, é uma satisfação enorme, porque o Sérgio ele não se omite, né? O Sérgio ele tem opiniões, ele sabe o que está falando e a gente vê que a coisa às vezes não flui como deveria fluir. A gente vê muita coisa errada no futebol, então não podia me furtar de fazer essa pergunta ao Sérgio, que é um baita profissional. Repito, o Sérgio não precisa de advogado, tá? O Sérgio faz o seu trabalho, é estudioso. Quem não conhece a carreira do Sérgio, que pesquise e vai saber o que esse moço trabalha e os trabalhos que ele fez. Então, Rafa, era só isso para colocar. Pois não, no próprio Bayern de Munique, hoje nós temos o primeiro treinador negro, que é o Vicente Kompany. Então, o pessoal fala assim, pô, e o alemão é racista? Eu falei, não. A mesma coisa que acontece na Alemanha é aqui, o mesmo racismo que tem lá tem aqui.
Então as pessoas ficam, não, porque lá tem mais. Não, aqui também tem. E tem muito sim, No meio do futebol tem muito racismo sim. Então o jogador de futebol tem que ser pobre. Tem que comer. Não, você jogou, você veio da favela, você pode jogar. Você é filho de jogador tal, você não precisa. Não pode, tem que acabar isso daí. E se é competente para fazer, para atuar, não importa a cor ou raça. É isso aí. Michele Gianella, depois do momento Ecobir, temos arquibancada virtual, Eu Michele. vejo você tomando Ecobir na sua sacada. Ontem foi uma festa. Eu fico vendo tudo que você festa. faz. Ó, é o seguinte, vamos para os nossos presentes. Tenho 2 presentes. Camisa do Juventus, que o técnico Sérgio Soares trouxe para nós aqui, tamanho G. Ali, ó, patrocinada pelo meu querido São Cristóvão Saúde. E mais 5 ingressos para o baile de carnaval do Juventus. Você pode escolher se quer ir para matinê ou se quer ir para a noite, o carnaval da noite do Juventus. Vai para Sandro Naka. Uma semana para retirar o presente aqui na TV Gazeta. A nossa produção entra em contato com você a partir de amanhã. E a camisa da capa que o querido Fabrício mandou pra gente. Olha, é do Noroeste de Bauru, tamanho G. E mais 5 ingressos também para matinê do Juventus ou para a noite também, o baile da noite. Vai para o Sérgio de Stasi. Sérgio de Stasi, uma semana para retirar o presente aqui na TV Gazeta. E agora vamos para a nossa arquibancada virtual, dar uma olhadinha na galera interagindo com a gente no Twitter. Tá bombando o Twitter. Olha lá que legal, quero essa camisa do Juva. Pergunta pro Sérgio o que aconteceu com o Léo Castro. O Juventus vai ter o retorno dos laterais na direita no próximo jogo? Ele quer saber aqui, cortou um pedacinho do nome dele, né? Não deu para ver. Olha ali, ó, o velho Luquini tá falando, fechando o domingão com mesa redonda, sem restrições. O que mais que tem aí, ó? Quem que tá mandando aqui? Olha lá a sua foto assistindo Mesa Redonda. O Gil também, de São José de Caiana, Paraíba. Alô, torcida tricolor. Gil Dantas, radialista. Quem mais tá aqui no Mesa Redonda? É o Pedro Neto, de São Caetano do Sul. Um abraço pra você, viu? Beijão grande. Quem mais tá aqui? Massificando. Alô, turminha do Mesa Redonda. Acompanhando também, tá com a camisa do Juventus. Arrasou. Quem mais? O Ricardo Roquia. Ele sonha estar aqui um dia. Abraços especiais para o amigo Sérgio Soares, para Michele, que foi minha professora. Eu lembro de você, Ricardo. Veio um dia assistir aqui o nosso programa. Beijão. Quem mais? Tá aí, ó. O Cassini. Será que esse ano o São Paulo consegue passar pelo Novo Horizontino ou vai ser eliminado de novo? Veremos, não é mesmo? Mas eu já tenho minha opinião de quem vai ser o campeão. Quem mais? O Hércules Lustosa também. Ó, mora em Mogi das Cruzes. É São Paulino, um beijo pra você. Quem mais? Tem mais o Diógenes. Vai, Corinthians! Quem será que vai ser o campeão, hein, Diógenes? E o último, Dudu Silva, assistindo o melhor programa de esportes da televisão. É isso aí, é Mesa Redonda, super tradicional. E aguardem nossa festa do Mesa Redonda de 55 anos, hein, na garrafa. Vai ser daquele jeito que o xerifão tá preparando muita coisa boa pra vocês. Todo o nosso time preparando aqui uma festança e você é o nosso convidado especial. Antes de falarmos do Abel, porque o Abel, obviamente... reclamou, Garrafa. Tava pra não classificar, imagina, classificou se o Oli vem com vontade ou não vem. Então segura aí. Miller, o São Paulo se classifica com o Novo Horizontino? Sim. Passa. Fernando? Classifica. Sérgio? Passa. Alex Miller? Classifica. Classifica. Paulo? Classifica. Michele? Tem que classificar, né? Que tem que classificar, eu sei, Michele. Aliás, a Michele daqui a pouco vai dar o campeão paulista, né, Michele? Não sei se vou. Meu Deus, não, você não é de pipocar? Eu vou contar só na pizzaria. Quero ver. Mas eu vou falar, se você falar depois. Não, vai falar sim. São Paulo classifica? Classifica. Entendo que classifica, que se não classificar, o bicho vai pegar. Aí o trabalho recomeça agora já. Aí o trabalho recomeça já, não tem como, né? Aí já chega o novo treinador mais rápido, entendeu? Bom, e o Palmeiras, ó, falam do Campeonato Paulista, que é campeonato que não é regional, que não é legal, porque... hoje tava todo mundo ligado, ou na rádio, na TV, na internet, todo mundo vê na rodada o que acontecia, era a gente secando o Palmeiras, a gente torcendo o Palmeiras, a gente secando o Corinthians, e por aí vai, o Santos, enfim, e o Palmeiras, a Ponte Preta, a Ponte precisava ganhar em casa do Bragantino, a Ponte perdeu do Bragantino, com 1 minuto já estava 1-0 pro Bragantino. Gol do John John, que era Gol do John John, que é do Palmeiras. Os deuses do futebol conspirando ao Palmeiras campeão. Por isso que eu mudei, pus Palmeiras primeira força. E o Palmeiras, num jogo suado com o Mirassol, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo. Tá aí os gols, Alex, pra gente, por favor, Alex. Olha aí, ó. Uma falha na defesa do Palmeiras, né?
Esse é um dos melhores momentos. Ainda no primeiro tempo, né? Primeiro Parece tempo. que o campo tá bom. O primeiro lá, tempo tá do bom, Palmeiras muito foi bom, campo. ridículo, né? Inexistiu outra vez o primeiro tempo do Palmeiras. Só dava Mirassol, o Palmeiras não chegou, o Alex Muralha não pegou na bola, só dava Mirassol. O Palmeiras, às vezes, tentava, descia, mas não levou perigo ali em nenhum momento. E aí o gol, Aí né? o Flaco Lopes fez um gol, né? Não jogava nada, de repente foi pro ataque. A única coisa boa que aconteceu foi o gol do Flaco Lopes. E aí não tá impedido não, gente? Não, normal, traçaram né? as linhas Na lá. falha do Muralha. O Muralha... Normal. E tem o Walter no banco, né? Tem o Walter no banco. Pelo amor de Deus, né? O Walter ser reserva do Muralha é brincadeira. Mas ela Né? tá aí, tá? Aí, de novo, chute do Estevão, o Muralha entregou nos pés do Flaco Lopes. Dá pra entender o que ele tentou fazer ali, jogador? E ele fez 1-0. Não deu pra entender. 1-0 Palmeiras, que o Palmeiras não bem no primeiro tempo, né? Zero. Só fez isso aí. Aí, logo depois, o Vanderlan ficou catando o cavaco, o Yuri Castilho chutou, o Everton ajoelhou também, não sei porquê, que se ele fica de pé ele espalma a bola. Mas o Vanderlan falhou muito naquele lance. Aí o Veiga, logo no começo do segundo tempo, fez 2-1. É aquela coisa, o gol na hora certa, né? Comecinho do segundo tempo. Início do segundo tempo, acho que 1 minuto praticamente. Isso. O escanteio do Estevão, a bola passou por todo mundo e pegou o Veiga sozinho do outro lado, chutou, a bola desviou no zagueiro. Falha de e matou marcação o ali, Sérgio? Foi. Não pode deixar livre, né? Pode. Aí o Palmeiras melhorou no segundo tempo, teve mais intensidade, criou algumas chances claras de gol. O Flaco Lopes, mais uma vez, perdeu um gol, né? Ele fez um, mas perdeu o dele, como ele costuma fazer. Então o Palmeiras pressionou, o Palmeiras foi para cima, né? O Muralha aí fez a defesa. Saudade, Só que aí o que acontece? Isso aí, ó. O Léo Gamalho, o Benedetti, que tem 5 metros de altura, deixou a bola passar e o Léo Gamalho, na linha da pequena área, fez o gol de empate. E aí eram 80 minutos de jogo. Faltavam 10 pro final do tempo regulamentar. E aí foi um terror, né? Porque o Palmeiras estaria sendo eliminado. E a Ponte estava se classificando com esse empate 2-2, Mas é ali isso? não foi falha do Benedetti, não. Não? Não. Ele pulou e não alcançou a bola? Não. Tinha 2 atrás Sim, dele. tudo bem. 2 jogadores atrás dele. Ele erra o tempo da bola. Ele erra o tempo da bola. E o Marcos Rocha e o Naves não encostaram. Só que logo depois, na sequência, 5, 6 minutos depois, o Alan, que tinha acabado de entrar, teve que entrar um menino da base do Palmeiras para salvar a classificação. Ou seja, o Palmeiras com o futebol bem pequenininho, mas a camisa prevaleceu. Aliás, Garrafa, se você me permite, está ganhando muito corpo nessas últimas 2 horas. Mais uma vez, uma postagem infeliz dessa senhora que acha que manda em tudo. E ela é só presidente do Palmeiras. Daqui a 3 anos, ela não vai mais existir na história do clube. Ela, de novo, provocou a torcida do Palmeiras. Segura, você vai falar então da postagem da presidente. Exato. Eu quero ainda ficar no jogo, daqui a pouco você vai falar. Sérgio, um time como o Palmeiras, quando chega, mesmo não fez uma boa partida, mas um time desse, quando chega, e ele talvez seja aquele mais encorpado de todos, o trabalho mais longevo, é verdade que perdeu peças, mas tem um trabalho mais longevo. Se deixar o Palmeiras chegar, né, é complicado ou não, Sérgio? É um time acostumado a decisões, né? E time acostumado a decisões, quando chega num momento desse, cresce. E a gente sabe que a camisa do Palmeiras é pesada. Tem um treinador que está acostumado com esse tipo de jogo, com esse mato. Vai jogar e vai decidir vai ser em São Bernardo? Vai ser em São Bernardo. É jogo duro, mas a torcida do Palmeiras vai prestigiar. A camisa do Palmeiras é muito pesada num jogo deste nível, assim, de quarta de final de Campeonato Paulista. Eu acho que por mais assim que o Alex diz, e a gente está vendo realmente o Palmeiras está jogando menos do que vinha jogando, mas no jogo decisivo o Palmeiras tem a porque o elenco não foi qualificado em relação ao ano passado, piorou sim. em relação a 2024 e o Palmeiras perdeu 3 peças até o final do campeonato. Se o Palmeiras chegar à decisão, 3 titulares absolutos não poderão jogar. Quais? Estão machucados. Maurício, Gustavo Gomes e Piquerez. Os 3 estão fora do Campeonato Paulista. Então, Vanderlan, que é meio lateral, não consegue nem ser um lateral, será o titular. Não tem outro. Caio Paulista foi embora. Se o Vanderlan for expulso, não tem outro. Vou eu jogar de lateral esquerdo. Montaram bem o elenco. Aí... Aliás, sobre elenco, vamos ouvir o Abel falando novamente hoje em entrevista coletiva sobre elenco curto. Não é? Eu acho que é elenco para temporada. Para o Paulista, com o que tem aí, acho que vai brigar de igual para igual. Só tem um lateral esquerdo agora. Ué, você falou que o Corinthians só tem o Mateuzinho, pô. Então, também tá errado. Mas tudo bem, então. Se é ruim pro Palmeiras, é ruim pro Corinthians, é todo mundo. O assunto agora é o Palmeiras. Quando for o Corinthians, eu falei do lateral do Corinthians. Perfeito. Então pronto. Mas é igual lá. Vamos ouvir o Abel novamente falando sobre elenco, dando recado ou não para a diretoria do Palmeiras. Na tela. Sabem quantos jogadores eu trouxe hoje?
Sabem quantos jogadores tinha de campo no banco? 8. Tinha 8 jogadores de banco. E isto já é uma amostra para aquilo que é a época. Eu, se tiver 3, 4 jogadores lesionados, porque vamos ter, é isto que nós vamos apanhar. E é com estes miúdos, é com este elenco que nós vamos ter que ir ao Mundial, que lutar pela Libertadores. É com este elenco, não é com outro. E eu vou metê-los quando? Quando começar a vir as provas a sério? Não, é agora que nós temos que os desenvolver e esperar que a direção faça um esforço para nos ajudar também, para continuarmos a completar ainda mais o nosso elenco tão competitivo que ele é e que eu espero que continue a ser. Aproveitando, já que o Abel veio falando desse regulamento do campeonato, desde a hora que começou a visualizar que podia ficar fora da fase de classificação, o Abel falando do regulamento que o Palmeiras assinou, assim como o Corinthians assinou, todo mundo assina. A ponte, né? Todo mundo assina. Né? Não é novidade para a ponte, todo mundo assinou. Mas o Abel reclamava do regulamento quando via que o Palmeiras podia cair fora e agora, classificado, parece que falou de novo do regulamento, é isso? Se liga na tela. Porque é muito injusto para o São Bernardo, e deixo aqui uma reflexão para a Federação Paulista de Futebol, que se deve pensar seriamente no molde de qualificação. Porque não é justo uma equipa com 22 pontos ficar fora. Quarta melhor campanha no geral. Não é justo. Portanto, alguma coisa não está bem. Ou melhor, há aqui coisas que estão muito mal e não é um mérito. Portanto, é muito injusto para a equipa que fez 22 pontos, que nós podíamos ficar de fora com 23 e seria injusto na mesma. Portanto, esta é uma competição que de facto tem que ser repensada, porque a Federação Paulista de Futebol vai ter agora tempo, não é? Quando acabar tem quase um ano inteiro para pensar, para realmente ajustar. Por isso eu sugiro mais uma vez que se repense os moldes desta competição, porque o Palmeiras podia ficar de fora, sendo o quarto, né, ou o terceiro, portanto isto não se permeia o mérito. Mas o ano passado aconteceu isso, quando o Palmeiras foi campeão, teve gente que teve pontuação, a Portuguesa, por exemplo, classificou o ano passado e teve gente que tinha mais pontos que a Portuguesa e ficou de fora. Então é esse ano que bateu a água, desculpa, na bunda do Palmeiras, aí o Abel vem falar do regulamento. O regulamento tá aí, gente. E outra coisa, os times do grupo do Palmeiras, eu não sei se os times do grupo do Palmeiras jogaram todos contra os mesmos adversários que o Palmeiras do Abel jogou. A Ponte foi no Morumbi e ganhou do São Paulo. O Palmeiras recebeu o São Paulo em casa e não ganhou. O São Paulo perdeu também em casa pro Novo Horizontino. Aí não dá, não é regulamento. O regulamento tá lá. Ele pode não ser o melhor possível, mas também, vou falar uma coisa pra você. Calma, só pressão. Não é, que toda hora é uma reclamação, porque é isso, é aquilo. Engraçado, a Ponte terminou com a 4ª melhor campanha do campeonato e acabou sendo eliminada. É isso. Mas acontece. O regulamento tá ali. Mas aí eu concordo com o Abel. Mas não é de pontos corridos, Miller, o campeonato. Tá bom, beleza, assinou tudo. Torneio. Não, mas ele tem direito de expressar a sua opinião. Mas por que ele expressou agora, quando ele foi 3 vezes campeão, ano passado a Portuguesa ficou de fora? 7 anos que é assim o campeonato, não muda. Independente do tempo do campeonato, Fê, independente... Tudo bem. Eu não concordo com esse regulamento. Perfeito, aí tá certo, você não concorda, ok. A gente pode discordar. Mas ele também não pode chegar, jogador, e falar assim, a federação tem 1 ano para repensar. Não é ele que decide. E outra coisa, gente, Sérgio, tá lá o regulamento, a Ponte jogou com os mesmos times que o Palmeiras, os times do grupo, o São Bernardo, que foi o líder, jogou contra os mesmos times e somaram mais pontos que o Palmeiras. O Palmeiras não estava disputando com os times dos outros grupos, não é? Então, se o regulamento não é bom, é uma outra questão, mas só não ficou bom esse ano. Nos anos anteriores não teve reclamação, né? Teve reclamação, não! Paulistão, tri, tá tudo certo. Então, vamos lá também, entendeu? O Abel gosta de mudar o foco, o Abel... Teve até hoje crítica pra imprensa. Sei lá, eu adoro o Abel, acho que faz um belo trabalho, mas, pô, não pode endeusar o Abel, não pode falar mal do Abel também, não pode. Hoje não pode falar do Abel, porque, gente, o Garrafa, você pode não gostar do Garrafa apresentando, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas eu entendo sobre... Não é campeonato por pontos corridos, gente. Não estamos falando de campeonato por pontos corridos. Olhar para o outro grupo. Você disputou naquele grupo. É isso aí. Pô, é básico isso. Mérito dos outros. Mérito dos outros. Que fizeram campanha desse jeito. A Ponte foi e venceu o São Paulo no Morumbi. O Palmeiras recebeu o São Paulo em casa e não venceu, pô. Jogou aquele jogo horroroso. Verdade. Palmeiras não ganhou do Água Santa em casa. Pronto, aí tá vendo? Aí a culpa é do regulamento, Abel. Dá uma segurada, pisa um pouquinho mais fofo. Pô, vamos passar esse ano, você falou que é o último ano, não sei o quê. Vamos passar um ano mais legal, Abel, mais leve, sabe? Mais pianinho. Pô, é brincadeira. Ô, Alex, a presidente do Palmeiras, como é que é? O que aconteceu, Alex? É o seguinte, né? Ela sabidamente, ela
gosta de entrar em rota de colisão com a torcida do Palmeiras. O problema é o seguinte, primeiro que ela não tem noção do que é torcer para um time de futebol, ela torce para banco, né? E ela não entende o sentimento do torcedor. Depois de uma classificação como essa, quando ela vem com uma postagem que ela colocou no Instagram, de novo, com essa frase, estão mais calmos? Ela provoca a torcida. É uma publicação desnecessária, infantil, né? É uma babaquice colocar uma postagem dessa, e essa senhora deveria se colocar no seu lugar, porque o Palmeiras, dona Leila, não se classificou por causa da senhora. Ele se classificou por causa da sua camisa histórica e pesada, porque se dependesse do seu trabalho, o Palmeiras estaria eliminado, porque a senhora não fez a sua parte. Traga o Vitor Roque, traga um outro lateral, um outro zagueiro, um outro meia, um outro atacante de velocidade. Aí quem sabe a gente pode começar a pensar que a senhora está trabalhando, porque até agora, ó, só blogueirinha, até agora nada. Ó, e o Abel, ele tá falante hoje. E aqui fala, não tem problema não, Abel. E outra coisa, pode criticar aí, gente. O Palmeiras não tô contra o Abel. Vocês viram agora há pouco que eu falei que é o favorito ao campeonato? Pra mim, quem vai ser campeão paulista é o Palmeiras. Tô apostando no Palmeiras, pela força que tem, pelo técnico que tem, que é competente. Mas que às vezes muda o foco, vai pra lá, vai pra cá. Eu não gosto disso. Mas você não viu quem decidiu a classificação hoje? Foi o Molecada. garoto? Foi? Então tem que dar Da mérito ao base, treinador. da base. O treinador aposta num jogo decisivo. Até porque não tem outro, E um né? garoto, Não tem outro interessa, mas ele apostou. A gente pode voltar lá atrás, que ele apostou. segurou o Hendrick lá contra o Boca, todo mundo pedia. Eu não esqueci não, viu, Abel? Aliás, o que é? A imprensa favorece os outros? A gente não joga, Abel. Eu com esse corpinho, não dá pra... Mas nem pelada aqui do time, eu virei técnico aqui. Pode brigar. Né? Eu virei técnico, Sérgio. Não dá mais pra jogar, entendeu? Então a gente não entra em campo. A culpa foi, o que é? Qual o problema com a imprensa agora, Abel? Vai, fala aí, vamos lá. Aqui em São Paulo tem outros clubes que têm mais força nos mídias do que o Palmeiras. Então nós temos que nos unir mais do que nunca. Todos juntos somos fortes. Unidos somos temidos. Se andarmos uns por um lado, outros por outro, vai ser uma época mais sofrida e não gostava que fosse, porque eu estou aqui, juntamente com os meus jogadores, juntamente com a direção e juntamente com o torcedor, tu que me estás a ouvir, para estarmos juntos, para lutar contra tudo e contra todos. Ah, ele sempre fala isso. Agora sim! Isso aí o que é? Isso é mudar foco. O Filipão cansava de fazer isso. Grupo, é isso aí. Tá tudo certo, Abel. Aí tá tudo beleza. Eu não vou me ofender. Você não tem que estar contra mim, Abel. Aliás, se quiser comer uma pizza lá na Marguerita, tamo junto aí. Entendeu? É o discurso do treinador. Fazia isso também, pô. Desviar foco, não é? É lógico. Motivar a galera. E o vestiário pega fogo, né? A galera gosta disso aí. A imprensa vira inimiga, né? Pô, o treinador falando, estamos contra tudo e contra todos, o vestiário fica a nosso favor, pô. Isso daí. É contra tudo e contra todos, Fernando? O Abel tem razão ou é desviar foco? Eu acho que o Abel, ele faz o papel dele, né, pra torcida do Palmeiras. Esse Abel eu gosto. Mas esse sim. Quando ele fala da imprensa, quando ele fala do regulamento, quando ele fala dos outros, aí ele não é o Abel que a gente gostaria. Esse Abel sim. Esse Abel que fala do time dele e que fala para trazer as coisas para o Palmeiras. Aí o torcedor do Palmeiras vai gostar. E ele tá fazendo isso para fazer o quê? O Palmeiras vai entrar, velho, com a faca nos dentes. Isso vai. Era virtual, eliminado até os minutos finais, classificou. Conhecendo esse português, como eu conheço português, sem ser nada pejorativo, tal, conhecendo esse cara como eu conheço, esse português como eu conheço, que é um vencedor, eu falo, não passe com uma taça, o que eu sempre falo? Não passe com uma taça à frente de Abel Ferreira. Ele agarra. Ele pega, e vai fazer isso, hein? Ele vai fazer isso, vai hein? Não, calma, garrafa, calma. Bom, exagerei um pouco. Exagerei. Não, muito exagerado. Exagerei um pouco. Muito exagerado. O diretor tá falando, vai pra próxima, galera. Exagerei um pouco. A cadeira do Paulo tá caindo já, tá tremendo já aqui. Quem pode parar esse Palmeiras? Corinthians! É verdade. Corinthians! Chico Lang, que está de férias, mandou mensagem pra você, é isso? Mandou. Não mandou nada não aqui, ó. A freguesia às vezes tem razão, né? Sérgio, esse Palmeiras aí é um adversário carne de pescoço pra quem pegar? Para qualquer um. Para qualquer um, o Palmeiras é adversário difícil, né? vai ser parada dura. O Palmeiras tem grande chance de avançar. O primeiro desafio do Palmeiras é o São Bernardo. O São Bernardo é um time bom, não é um time ruim, não, é um time bom. Quase foi a melhor campanha do São Bernardo, né, gente? Sim, é um time bem formadinho pelo catalão. Michele veio de verde porque tá apostando tudo no Palmeiras também. Vai cravar Palmeiras campeão? Palmeiras passa, mas eu acho que o Palmeiras vai fazer a final assim num tapete, onde o técnico Abel Ferreira disse que é o maior gramado, o melhor gramado do Brasil. Acho que vai ser lá. Dá pra mostrar, Chile, rapidamente a classificação, o cruzamento? Porque se todos os grandes vencerem os seus compromissos,
Ó, se todos os grandes vencerem os seus compromissos, Olha lá. nós teremos certeza Santos e Corinthians numa semi. Comando do Corinthians. Comando do Corinthians. E Palmeiras e São Paulo, comando do São Paulo. Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras é a terceira Tá. E aí a final, Palmeiras Então vamos lá, joga rapidinho, onde ele Paulo. gosta. Paulo, qual é a sua final do Campeonato Paulista? E aí você pegou. Vai, final. Corinthians, a final? Final. Vamos. Corinthians e São Paulo. Falou mais rápido do São Paulo, tava na dúvida do Corinthians. Paulo. Alex Miller. Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Sérgio. Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo. Fernando. Corinthians e São Paulo. Miller. Corinthians e São Paulo. Michele. Corinthians e Palmeiras. Eu vou de Corinthians e Palmeiras. Bom, vamos com o Santos? Vamos. Vocês estão esquecendo o Santos, o peixe, hein? Olha o Neymar. Vamos lá, se liga na tela, o Santos se classificou 3-0. Tiquinho Soares de cabeça. Os dois lançamentos do Neymar, duas assistências do Neymar e o gol olímpico dele agora, que foi sensacional. Ó, o Neymar, gol olímpico. Golaço! Fala, Não, ainda não. Ainda é o gol do Tiquinho. Mas golaço! É agora? Não, o primeiro foi do Neymar, esse aí. Ó. Olha que Agora. golaço! Não, esse foi o segundo. Agora. O gol olímpico foi o Que segundo. golaço de novo! Sérgio, esse Neymar vai ajudar a nossa seleção brasileira, tá? Ah, vai. É? Olha isso! Vai ajudar bastante. Você convocaria ele já? Agora? Ah, já levaria. Já essa convocação Só o fato já? dele estar na seleção, o ambiente já vai ser outro. Também acho. Miller, Neymar tá fazendo diferença. O Santos é para se olhar com carinho na próxima fase ou corre por fora? Aquilo que eu falei, quando chega na fase do mata, é um outro campeonato, a atmosfera muda, Tudo né? de novo. O Santos com o Neymar é totalmente diferente, né? A qualidade aumenta e muito, né? Também acho. Mais um Então, do acho que o Tiquinho. Neymar, ele tá entrando em forma, e ele em forma, sem dúvida nenhuma, é decisivo. Centroavante vive de gols, né? Tiquinho indo na rede, fundamental. E é um bom jogador, hein? Tiquinho é muito bom jogador. Palmeiras o seria problema titular é que fácil. no Botafogo chegou um momento que ele perdeu espaço. Foi o Jesus. Ele perdeu espaço, aí acabou E vai não fazer sendo gol aquele aí. O Tiquinho Neymar do início. vai Mas fazer é gol muito pra bom cá. jogador. O ano Agora, passado- o Neymar, a melhor coisa que ele fez O foi ano voltar passado, pro o time do Brasil. Santos era inferior a esse e foi a final. Cuidado. E tem jogador pra jogar, Garrafa. Tem o Rollraiser, o argentino, tem o Gabriel Veron ainda e tem o Álvaro Barreal. Esses 3 jogadores que podem jogar ainda. Tá certo. Michele, tem presentes? Último presente da noite, camisa do São Paulo com luva da Poker, presente da loja Gold Placa e também a flâmula do São Paulo, oficial da JC Flâmulas, vai pro Wesley Ribeiro. Wesley, uma semana para retirar o presentão aqui na TV Gazeta. A produção entra em contato com você a partir de amanhã. Tá certo. Miller, muito obrigado. Né? Tamo junto. Alex Miller, muito obrigado. Michele Janela, obrigado. Amanhã tem Gazeta Esportiva às 6 da Gazeta tarde, Esportiva né? às 6 horas. Estaremos. Paulo Sérgio, como será a semana do Corinthians? Olhando naquela câmera rapidamente, quando eu falar. Não, ainda não. Quando eu falar, você dá a expressão. Olha lá. Quando eu falar expressão, você... Olhando lá. Câmera da verdade. Atenção. A semana do Corinthians. Expressão, Paulo. Rapaz. Meu amigo. Então ganha os 2 jogos. Fernando, muito obrigado pela presença. Prazer, Sucesso para Rafa. você nas redes sociais aí, no seu trabalho. Você, boa, a gente torce demais por você. Obrigado, Garrafa. Obrigado pelo convite. Um abraço pra toda a galera. E o Arquibancada Tricolor, tô lá sempre fazendo jogos. Tamo junto. Sérgio, sou seu fã, tá? Muito obrigado pela visita. Toda vez que a gente pode ter o Sérgio Soares aqui, a gente quer, porque é um cara de opinião e de palavra, tá certo? Rafael, eu que agradeço a todos, né, pela oportunidade. É sempre um prazer. Valeu, meu amigo. Valeu, galera. Amanhã tem Gazeta Esportiva. Obrigado você pelo carinho da audiência. Tchau.